Fala, meu povo, mais um episódio do Pod Esporte começando. O Pod Esporte, que é um podcast original aqui dos estúdios da Olá Podcast. Se você ainda não conhece a Olá Podcast, vai lá no site deles, www.olapodcast.com, ou baixa o aplicativo na sua loja digital. Lembrando que o Pod Esporte também está no YouTube, no Deezer e no Spotify, tá bom? Então já deixa seu like lá no YouTube, envia para todo mundo os nossos episódios, que tem muita coisa legal rolando. Como vai ser o episódio de hoje? Episódio muito bacana. Episódio com um cara que eu tenho muito carinho, um cara que é o responsável direto por eu estar onde eu estou hoje como atleta. Um cara que permeia e vive também o mundo do futebol. Palmeirense. Mentira, São Paulino, se falar que ele é palmeirense, ele me exonera do cargo que ele me colocou. Seja muito bem-vindo ao Pod Esporte, Marcelo Portugal Gouveia. Marcelinho. Obrigado, Diogo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Não sei se eu mereço estar aqui, né? Porque você só convida ídolos, pessoas assim de destaque. Eu sou um cara mais de bastidor, né? De destaque no bastidor. Sim, mas agradeço aí o convite. Vamos falar bastante besteira. Vamos. Também coisa séria. Porque pra quem não sabe, Marcelinho começou a sua carreira no esporte. Aonde, Marcelinho? Conta. No esporte, eu comecei na escola. Não, mas fazendo o quê? No gol do handball. No gol do handball. E aí jogou em clube, jogou no Pinheiros durante bastante tempo. Eu comecei só pra... Podemos falar? Claro, evidente. Antes não veio falar disso. Eu comecei jogando, por incrível que pareça, acho que essa nem você sabia, eu comecei jogando na linha, na escola. Essa eu não sabia. Comecei jogando na linha. Eu nunca fui, obviamente, o melhor tecnicamente, nem o melhor fisicamente, mas desde que eu comecei a jogar, eu consegui entender o jogo muito bem, assim. Taticamente, eu acho que era um destaque na escola, era uma escola particular, obviamente, não era uma escola de destaque, mas eu acho que eu tinha um destaque no time por conta disso. Eu era titular por conta do meu entendimento tático do jogo, de olhar o jogo. E daí, por conta disso, eu comecei a me destacar na escola, e daí amigos da escola jogavam no Pinheiros. E falaram, vai jogar lá no Pinheiros, tá? Eu era sócio, tinha essa possibilidade, e fui jogar lá. E comecei jogando... na linha. Quem era o seu treinador lá? Meu primeiro treinador, Mineiro. E ele que falou pra você ir pro gol? Não, na verdade, ninguém me falou. É aquela coisa de infantil que não tinha goleiro, mirim, né? Primeiro teve um jogo lá que não ia ter goleiro. Quem vai? Falar, vou lá. Eu quero jogar, né? Vou lá, quero jogar, tal, fui pro gol. E daí não tinha goleiro, e daí fui pro gol. E fiquei no gol. Marcelinho, acho que eu joguei um brasileiro só contra você, não lembro. Mais? Teve dois em Recife. Dois em Recife, é verdade. Dois em Recife. Os dois a gente perdeu do Pinheiro. Claro. Claro. Claro é que eu gosto disso. E aí depois, cara, eu não lembro, acho que teve um juvenil no Pinheiros também. Teve em São Bernardo, teve um em São Bernardo. Enfim, teve um monte. Eu dei a sorte e o azar, né? A sorte de estar num time muito vencedor. E meu ano a gente sempre ganhava, né? Que era o ano 8-2, era uma geração que... Era a geração... Que o Pinheiros era muito forte. O azar é que o Alex era do time, ele era o goleiro titular, então sentei no banco a vida inteira. O Alex, que hoje é treinador da equipe feminina adulta do Pinheiros, que também já esteve aqui no Pod Esporte, parceirado. Chamamos ele pra vir aqui de Corroxo, mas não podia, teve jogo hoje. Enfim. E aí, Marcelinho, você vai... Aí do esporte, você, como disse, não teve um destaque, né? Não teve oportunidade de jogar, enfim, não se destacou muito e vai pro direito, certo? Mas sempre... E aí foi um momento, uma lacuna aí de quando a gente se conheceu, tipo, teve essa lacuna aí desse momento seu de se capacitar como advogado, mas mesmo assim acompanhar muito perto o esporte, né? De querer estar dentro do esporte. Conta como é que foi essa vontade, quando você começou a faculdade, já desde o início você falou, vou parar de jogar, mas eu quero trabalhar com esporte, como é que foi isso? Esporte eu sou viciado, assim, eu gosto muito de esporte, não muito de praticar, mas eu gosto de acompanhar, eu sou louco do esporte, 24 horas por dia eu tô atrás de resultado, vendo coisa. Ontem eu tava assistindo infantil masculino brasileiro do handball Pinheiros e CRB, daí à noite teve jogo do São Paulo, eu sou São Paulino, teve jogo do São Paulo de futebol, mas antes do jogo do São Paulo teve basquete do São Paulo que eu assisti, futebol feminino do São Paulo que eu assisti, então assim, eu fico atrás de esporte o dia inteiro. Talvez por óbvia influência do meu pai, que sempre foi muito ligado à parte de ser dirigente esportivo, tanto do São Paulo quanto do próprio Pinheiros. Só fazer um parênteses para quem não sabe, o pai do Marcelinho, Marcelo Portugal Gouveia, foi presidente de São Paulo 2 mandatos, né? 2 mandatos, 2002 a 2006. E acho que 98% dos São Paulinos falam que foi o melhor presidente que o São Paulo Futebol Clube já teve.
inclusive com título mundial, né? Título Libertadores, Campeonato Paulista, enfim, só para fazer o parênteses. Isso aí, obviamente, me enche de orgulho, né? De ter esse reconhecimento, né? Fico muito feliz. Eu acompanho... Quando eu era pequeno, antes de começar a jogar handebol, eu tinha 6, 7 anos, meu pai era diretor de futebol de São Paulo. Então, eu cresci e era natural a minha vida no futebol. Eu comia com jogadores, era uma época que não tinha esse glamour todo, mas eu estava lá no dia a dia dos jogadores. Quem que eram os jogadores na época? Os jogadores que eu fiquei mais amigos eram o Gilmar Rinaldi, goleiro, que era goleiro de São Paulo, que foi campeão do mundo, né, na Copa de 94. O Edivaldo, que era um ponto esquerda que faleceu quando ele jogava no México, que também foi para a seleção brasileira, tal. Esses dois eram que eu era mais próximo, mas eu era próximo do Careca, vários jogadores assim na época dos legal, menudos, cara, né? Era assim, minha vida era, almoçava com jogadores, ia pro vestiário antes do jogo, depois do jogo. Tem uma coleção de camisetas que eles me deram naquela época. Pô, então, que legal, naquela época que todos os times eram patrocinados pela Coca-Cola, acho que eu tenho todas as camisetas de todos os clubes da Coca-Cola daquela época, tal. Pô, que massa, cara. E daí, isso era o meu dia a dia, isso era o normal, assim. Então, até tava comentando outro dia, porque falava assim, mas daí você chegava na escola, todo mundo te perguntava isso. Eu falava, não, porque ninguém pergunta o que você fez domingo, quando você tem 6 anos. O meu normal era isso, o meu normal era estar nesse mundo. Então, isso foi criando essa vontade, essa expectativa. E daí, quando eu parei de jogar o handball, eu comecei a estudar, porque eu parei por conta de começar a estudar e trabalhar, eu sabia da importância de começar a trabalhar no direito. Trabalhei com um pouco de direito esportivo, mas não é a minha área de especialidade hoje. Mas eu trabalhava com isso, até pelo meu envolvimento com o esporte, conhecer os players do mercado e tal. E daí naquela década de 2000, obviamente por conta da gestão do meu pai, eu fiquei muito próximo, eu participava muito da gestão, desde reunião para definir elenco. Aquela época que o São Paulo trouxe os jogadores do Goiás, eu participei da reunião para escolher os jogadores. E você é muito novo, né, cara? Tinha 20 anos, 22 anos ali naquela época. Mas, obviamente, meu pai confiava em mim, sabia que eu não era louco, ele conhecia, assim, sabia que eu não me impunha, mas também eu gostava de ver, então eu via jogos. Não é que eu falava assim, vamos contratar esse cara, porque eu vi nem tinha internet na vez. No álbum de figurinha, exato, você viu na internet não tinha. Ele sabia que pra eu falar daquele cara é porque eu já tinha visto 5, 6 jogos, tal, do cara jogando, entendendo a situação. Sempre gostei muito de análise tática, assim. Pra mim não é a técnica, assim, é questão tática, questão do desempenho, da obediência tática, do espírito coletivo. Do que o jogador agrega pra equipe. Exatamente, exatamente. E naquela época eu também aprendi muito, obviamente, né? Eu era novo, né? Aprendi muito a questão do fora do campo, né? Porque eu sempre falo, quando você entra nesse meio, a coisa ruim é que você deixa um pouco de ser torcedor. Porque você começa a entender que as coisas têm lógica, né? Então, perdeu o jogo ali. Tem muitos jogos que você já sabe que você vai perder. Porque você sabe o que tá acontecendo na véspera, você sabe como é que tá o clima lá dentro e tal. E daí você vê que as coisas têm lógica, você começa a perder aquela... Como é que é? O romance, né? O romance, exatamente. Você entende que futebol... E sabia, só te interromper, claro. E eu acho que... Por isso que eu não gosto muito de futebol, cara. Porque, talvez por viver dentro do esporte a vida inteira e tudo, eu acho que tem tanta coisa que eu vejo os caras se matando, o cara briga, vai pra rua, não sei o que e tal, não fala com um parente... Tem tanta coisa que envolve além da paixão, sabe? O esporte, se você tirar só o esporte, que é o que o esporte olímpico vive, que não existe a paixão do torcedor e tal, não sei o quê. É tanta coisa que acontece no meio que eu não entendo essa porra, porque esse fanatismo pelo futebol. Né? E nunca ninguém vai entender. Exato. Mas enfim, só pra... É conta de uma massificação aí, é muito coisa do brasileiro, né? Tem outros países que não... O futebol, apesar de ser grande, não é o maior, né? Tem outras coisas e tal. Daí eu aprendi muito ali, continuei com aquela questão de sempre acompanhar esportes em geral, e não acompanhava só futebol. Na época eu incentivei meu pai a fazer parceria com os esportes olímpicos, então o São Paulo fez uma parceria com o handebol feminino de Guarulhos. Guarulhos, eu lembro. Fomos campeões. Foi na época do seu pai, é verdade, 2004. Não, a gente ia nos jogos, A Marisa era treinadora, ela lembra do meu pai. E um puta time de Guarulhos. Inclusive meninas que foram campeões em 2013. A Paula tava ali. Sim. Ana Paula... Acho que é Ana Paula que conseguiu continuar bem jogando, mas tinha
várias, assim, ganhamos Tem grandes jogos contra Mauá. Tem aquele com Mauá, com São Bernardo chegando, que tem o famoso jogo da briga, era São Paulo naquela época? Aquele jogo da briga? Você lembra da briga que Eu teve em São lembro, Bernardo? eu acho Que tinha saído, né? Eu acho que o São Paulo não tava, mas eu não tenho certeza. Mas eu lembro desse jogo da briga. É. Eu lembro desse Mas jogo. era um puta time esse Era um time puta time. do São E Paulo. fizemos também a parceria com o basquete, também com o Guarulhos, porque daí a parceria foi direto com a Secretaria de Esportes, e daí o São Paulo foi até disputar o Mundial. O São Paulo contratou a Janete, foi campeão brasileiro feminino em 2002, e o São Paulo tinha outras jogadoras. Eu ia com meu pai pra Americana assistir jogo de basquete. Eu chegava lá, os torcedores falavam, meu, ele é o presidente do clube, ele tá aqui, veio do basquete. Pô, legal. Porque ele gostava. Meu pai iria andar de manhã no Pinheiros, ali fazer exercício, porque morava lá perto do Pinheiros, e ele ia assistir o treino do vôlei feminino. Pô, sério? Ele assistiu o treino do vôlei da época, que era a época o treinador chamava Ari. Depois teve a parceria com o Mapping do Pinheiros, que fez um time bem bom. Meu pai assistia todo dia jogo, treino lá. Ele assistia, então, herdou, tá fácil saber de Exato. onde você herdou isso. Exato. E daí, na década 2000, sempre acompanhei handball, e assim como todos os esportes, fui para Olimpíadas, fui para Copas do Mundo, assim, gosto muito, assim. E quando surgiu a oportunidade de você, me corrija a data se estiver errado, de 2012 a 2019, você teve como Começou em 2011, diretor? na verdade. O que aconteceu? Dudu, ele foi concorrer para a presidência da Federação Paulista em 2011. Isso. Daí ele me chamou. Eu tava, na época, minha esposa, na época era namorada, ela morava nos Estados Unidos, eu tava morando nos Estados Unidos. Ele me chamou, vou ter que sair porque eu vou assumir ali a presidência da federação, não acho certo ficar no handball, você não quer assumir o Pinheiros? O diretor falou, Dudu, agora eu não tô aqui, não tô no Brasil, mas eu acho que se eu voltar, dependendo do que tiver que fazer, eu topo, porque eu não gosto de assumir coisas sem a questão de eu ter comprometimento, de eu poder, né, da disponibilidade. Mas daí ele me falou, não, é tranquilo, tal. Mentiu bem pra mim. Porque até então você acompanhava o handball, mas acompanhava muito mais o handball como torcedor, como do esporte, o cara do esporte. E aí no momento que você começa a se meter na história do bastidor, do ser diretor, e só pra fazer um recorte de como era a equipe do Pinheiros naquela época, era uma equipe que eu posso falar com toda a propriedade do mundo, porque eu era do time adversário, do principal adversário na época, e era um time imbatível. Era um time que tinha uma energia, além de tecnicamente, taticamente, né, indiscutível, era um time que tinha uma energia, um negócio que você fala, cara, nosso time é bom também, nosso time tem qualidade, mas, cara, não consegue, a gente não andava. Mas era difícil, porque na história do Pinheiros, a gente do Pinheiros tem 90, sei lá quantos anos, né? Ixi, quase, acho que é mais de 100. É que teve lá, né, fizeram lá aquele Rios lá. Eu tenho umas dúvidas. O de quadra tem uns 90 anos, é que ali tinha o de campo. Tinha o de campo e tal. Foi a época que o Pinheiros teve mais investimento, quando eu assumi. Não que eu trouxe investimento, tinha mais investimento. E eu assumi com uma das minhas missões era... Diminuir o investimento. Diminuir o investimento, super fácil. Eu brinco que, assim, o handball me trouxe muitos amigos quando eu jogava e os tornou inimigos quando eu fui diretor. Porque acaba acontecendo que vários atletas que jogavam do Pinheiros tinham sido companheiros meus amigos de dormir na minha casa 10 anos antes. E você sabia que tinha que ter uma linha ali que dividia a parte da amizade com a parte... Eu entendia isso perfeitamente, mas obviamente o outro lado, quando é prejudicado, acaba não entendendo muitas vezes. Mas vou te falar, o outro lado é prejudicado, mas sabe por que o outro lado é prejudicado? Porque a gente não é um esporte como o futebol, por exemplo. Claro. Que nunca teve um tratamento dessa maneira com um diretor, com um treinador, ou com... No Pinheiros a gente tem muito isso claro, principalmente eu tive quando eu cheguei, porque eu acordava as coisas com você, eu não acordava com o meu treinador. Mas todos os outros clubes que eu passei, por onde eu fui, eu acordava com o meu treinador. Né? Então era o que o cara me dava, falava, tem isso aqui pra você, sei lá, eu te dou 2 mariolas de aumento. No dia seguinte, se eu não rendesse tudo, eu falava, pô, te dei 2 mariolas de aumento. Ou o cara não me dava, eu tava na quadra. Era sempre um embate com essa pessoa, com essa figura, que é péssimo, E a gente tem uma estrutura que não é nada profissional. Isso é muito complicado. Sobre isso, até tava pensando, vindo pra cá, eu participei de diversas reuniões de Liga Nacional, representando o Pinheiros e tal.
E reuniões, desde reuniões pequenas, mas reuniões às vezes de 30 pessoas, quando fazia a mesma reunião para os dois naipes. Eu era a única pessoa da sala que não estava ganhando nada para estar lá. É certo não ganhar nada para estar lá? Não era eu o certo. Porque deveriam ter ali 30 pessoas profissionais para fazer aquilo. Só que todas as outras 29 pessoas também não deveriam estar lá. Porque eram treinadores. Porque eram treinadores. Ou, às vezes, não era treinador, mas eram pessoas que não tinham só a função de estar lá. E aquela reunião deveria ser só de pessoas que têm a função de estar lá pensando global. Dá um exemplo, vai. Uma vez a gente estava discutindo, era o naipe feminino, não lembro isso. Qual que seria a idade mínima para atleta poder jogar a liga? Porque queriam mudar a regra de que você era no segundo ano do juvenil a idade mínima. Você acha que o treinador que tá lá, ele tá votando pensando no time dele, no plantel dele, ou ele tá pensando no bem da modalidade? É óbvio que é no time dele. É um conflito de interesse, assim, eu dei um exemplo, mas tivemos trocentos conflitos de interesse. Deu, assim. Talvez o exemplo menos pior para se dar. Exato, para dar uma amenizada, mas é um exemplo que mostra claramente que é um conflito de interesse. Sim. O cara que tá votando tá envolvido diretamente. Muitas vezes eu saio dessa reunião, eu ia falar com os meus treinadores, eles falam, nossa, mas por que você fez isso? Isso é pior pra gente. Eu falei, porque eu acho que isso é melhor pro handebol brasileiro, não é pra gente. Eu não tô lá pra pensar no Pinheiros e a gente vai ganhar aquele campeonato e o handebol vai cair. Eu tô tentando fazer aquilo subir. Calma aí, você já foi pra reunião. Não, mas vamos voltar. Vai voltar. Desculpa. Porque vai... Não, é assim, vai e volta. Sim. Mas aí a gente tava falando da história de você assumindo a diretoria do Quando eu assumi, eu lembro que tinha um gerente lá do Pinheiros que era o Mário. Chamava o Mário. Famoso Mário. Esse é famoso. Você conheceu quando eu cheguei, ele já não tava lá, mas você conheceu um pouco de coisa lá. História, ele acompanhava lá os jogos e tal. E ele falava assim, ó. A gente não quer que diminuir o investimento por diminuir. Mas a gente não acha certo você ter lá disputando a final, você ter lá os... Na época, nem lembro se podia 16 ou era 14, mas bom. Ter 16 atletas disputando a final e ter 4 que não ficaram entre os 16, que são 4 caras de seleção brasileira lá na arquibancada assistindo o jogo. E era isso, a realidade do Pinheiros era aquela. O Pinheiros tinha trocentos jogadores de seleção, às vezes tinha jogador que era da seleção, mas não era da predileção do treinador ali, que não jogava, e o Pinheiros pagando todo mundo isso. E não só adultos. Não, júnior, seleção júnior juvenil, inteira. Tudo ali no meio. E eu também acho que aquilo não era uma coisa... Isso, obviamente, para situar quem acompanha ou não acompanha tanto o handebol, foi antes do boom de ida de jogadores para a Europa, então jogadores bons estavam no Brasil, então acontecia muito isso. 2, 3 fora. 2, 3 fora, tal. Então acontecia muito isso. Então uma das minhas missões foi chegar, diminuir o que o clube enxergava como um desperdício. Obviamente é difícil falar em desperdício, porque é a profissão das pessoas que ali estão, mas o clube enxergava como desperdício nessa situação de ficar jogadores de fora da lista. É uma empresa. Sim. Se você pensar como uma empresa, exato. É um desperdício eu ter meu dinheiro lá na arquibancada parado, sendo que eu posso, talvez, nem que seja para tirar aquele dinheiro daquela galera que tá fora, para colocar os mais jovens, tudo, gastar, equacionar essa... É isso. E a minha missão era tentar manter um time forte e mesmo sem isso. Juntou com uma diminuição de investimento por conta de o clube vai mudando o presidente e vai mudando as propostas e os investimentos no esporte como um todo, não era só no handebol. Então, às vezes, tem um presidente que gosta mais de esporte, um presidente que gosta mais de social. O handebol sempre vai estar lá, porque é um dos fundadores do clube e dos esportes que o clube surgiu através disso. Não é que vai acabar, mas às vezes o cara quer investir mais, quer ter um outro resultado, o outro quer investir mais na base. Isso sempre acontece. E daí eu trabalhei em relação a isso, obviamente tive que desligar alguns atletas, vai reformulando, e depois vai começando o boom de ir para a Europa, e daí você vai tendo que correr atrás e acelerar o processo de desenvolvimento de atleta, e assim foi até 2019. Que foi quando eu saí. Eu já achei que eu já estava há muito tempo lá, porque eu, como entusiasta do esporte, como também entendendo a importância de uma rotatividade de poder, apesar de ser diferente de um cargo eleito, que era um cargo que não era político, era um cargo nominado. Isso acho que é importante que se diga.
durante o tempo que eu fiquei lá, foi mudando os presidentes, às vezes presidentes da oposição, e eles resolveram me manter. Eles gostavam do trabalho porque justamente eu nunca me envolvi em política no Pinheiros. Então eles achavam que o trabalho estava sendo bem feito, eles me deixavam lá. Mas eu achava errado, por exemplo, as federações, quando os caras ficavam reeleito. Você precisa ter uma oxigenação, uma mudança de pensamento, tentar entender outras coisas. Então eu já achava que eu estava muito tempo. E daí calhou que eu achei era o momento de sair. Tive uns problemas pessoais e resolvi sair. A gente tem um maior exemplo disso. Nossa confederação, a gente teve alguém que se perpetuou por 28 anos e tá aí. Né? Acho que a gente ainda colhe frutos dessa administração que alguns defendem, mas foi campeão mundial. Tem muita coisa que foi feita interessante, mas durante 28 anos não é saudável para ninguém ficar. E assim, você ficou 8 anos, né? 8 anos e pouquinho como diretor do clube. Mas, assim, eram papos que a gente tinha, mesmo depois de eu ter me transferido para o Pinheiros, e até as nossas negociações para quem não sabe, tipo, muita gente pergunta, né? Principalmente mais jovem, como é que é uma negociação de um clube? O handball, a gente não tem contrato escrito. No clube, agora a gente tem um contrato de... Começou antes de eu sair, um contrato de, meu Deus do céu, como é que é o nome? Pré-profissional? Atleta não profissional. Atleta não profissional, isso aí. Um contrato de atleta não profissional que a gente assina, tem lá os, né, isentando o clube, enfim. No final das contas é um contrato que é muito melhor pro atleta do que pro clube, mas tem lá um papel. Mas a gente, é um papo, é uma conversa que tem, ó, a gente tem isso aqui para te oferecer, tem uma negociação, briga aqui por alguma coisa e tal, consegue ajustar e tudo equacionar. E assim, e todas as vezes que eu sentei com você para falar, eu sempre deixei muito claro que eu entendi a realidade da nossa modalidade, né? E eu brigava pelo que eu achava justo, pelo meu e tudo, sem pensar que eu vou ganhar 10 vezes mais que qualquer pessoa no clube, nunca pensei isso, sempre tentei equacionar o negócio de acordo com a realidade da modalidade. Então assim, é uma conversa, né? Um telefonema, enfim, é dessa maneira que a gente conversa. E muitos, principalmente criticaram muito você, por conta disso. Ele não olha para o atleta, ele não olha... E eu sempre tive uma visão muito clara disso, como eu falei aqui um pouco antes. Você defendia uma empresa, né? Você estava do lado de uma empresa. Uma empresa quer qualidade, com custo menor e tal, não sei o que, toda essa equação. E se o atleta ele não entender onde ele está dentro do mundo esportivo, essa conversa não vai ter fim legal. Claro. Porque a gente vive numa modalidade falida. Sim. Hoje a gente vive uma modalidade falida. Acredito que a cada ano que passa ela piora. Né? Eu, durante muito tempo, eu evitei falar isso, porque eu sempre achei que era um tiro no pé alguém da modalidade falar mal da modalidade. Uhum. Eu ainda acho que é um tiro no pé, mas às vezes precisa ser dito. A gente é uma modalidade falida, a gente é uma modalidade que há 10 anos atrás a gente tinha transmissão de TV fechada, teria talvez crescido um pouco mais com streaming. Hoje a gente, de vez em quando, tem um streaming ali, aqui e tudo. Uhum. A gente não desenhou, a gente foi campeão mundial, a gente não colheu nenhum fruto, porque você também é da mesma época que handball precisa de um resultado para crescer, né? Sempre ouviu isso. A gente teve resultado, não estava preparado para o resultado. E, enfim, eu acho que a sua colaboração para o handball ela foi muito grande, muito em questão disso que você citou dessa reunião, né? Dessas reuniões de confederação, do qual talvez você fosse o único cara que olhasse, obviamente, pelos interesses do clube, né? Porque você estava ali como representante do clube, mas sempre olhando por um bem maior da modalidade. Que é o que não acontece. Eu hoje, até hoje, né, cada vez mais claro, eu vejo dirigentes que não são dirigentes, que são treinadores, enfim. Cada um tentando olhar o que é bom para você mesmo, vide calendários. Não, isso aí é uma coisa que... se eu falar, Marcelo, o que você falhou aí? Eu não consegui melhorar o handball. Piorou por minha culpa? Não piorou, mas eu tava lá pra tentar melhorar o handball como um todo. Porque eu tinha certeza que se eu melhorasse o handball, e quando eu falo isso não é o do Pinheiros, é o de fora, eu conseguiria lá dentro do clube mais dinheiro pra todo mundo. Isso é óbvio. Isso pra mim sempre foi muito claro. Muito claro. Agora, eu não tenho como falar assim, tira o dinheiro do judô, da natação, porque aqui a gente tá precisando muito, sendo que com o que eles me davam a gente conseguia resultado, entendeu? Marcelinho, pra mim é muito claro. Eu fico imaginando o cara que vai... liberar a grana do ano. Caralho. Eu hoje vou liberar 2x. Aí fica em primeiro ou em segundo. Chega na final. Liga Nacional, Campeonato Paulista, Sul Centro-Americano. Aí no ano seguinte, libero 2x de novo. Chega na final do Paulista, Liga Nacional. Terceiro, peraí. Vamos ver, né? Se com um x, aí dá um x. Final disso aqui.
Caralho. E esse 1x que ele tá tirando aqui, ele tá pondo, por exemplo, no basquete, o basquete vai ter 38 transmissões na televisão, e essa diferença vai fazer ele contratar um cara que tá não sei o quê. Vai ter uma exposição de marca, talvez Exato. vai melhorar a colocação no basquete, que tem Exato. mais não sei quantos times competitivos. Exato. E é difícil. Mas, obviamente, o atleta não vai entender isso, mesmo porque a cultura da negociação do handball, como você falou, muitas vezes não é olhando o clube, ou a equipe. Muitas vezes olha o atleta. Esse aqui precisa mais. Então, assim, eu já falei essa frase... Pô, precisa mais de essa frase, eu já falei pra qualquer atleta que você perguntar que já conversou comigo, ele já ouviu. Que agora, acho que tem lá poucos que eu já falei. Eu nunca vou saber e julgar se você precisa mais pra pôr o feijão na sua casa. Isso eu não posso. Infelizmente, eu não posso fazer isso. Eu tenho que ver o que você dá de retorno pro clube. Se você entender que que eu tô dando pouco e tal, não sei o quê, claro, eu tô no direito seu. Mas assim, eu não posso ir falar assim, putz, esse aqui precisa porque ele ajuda a mãe dele. E daí lá no coisa, mas ele é assistencialismo. Exato, outra coisa. Quando a gente fala de rendimento, só que a modalidade abre esse precedente. A modalidade abre esse precedente. Mas, por outro lado, acho que uma coisa que nunca vão falar é que, pra mim, a palavra, você tava falando que não tem contrato, a palavra pra mim é o que vale. Então, assim, sempre o que eu prometi, que eu fui atrás, tal, não sei o quê, o que eu falei foi cumprido. A recíproca não é verdadeira, infelizmente. Eu já tive exemplos de um atleta que até da seleção brasileira hoje, que chegou na véspera da apresentação, seja no último dia de janeiro. Porque tem essa também, essa é boa demais. Não interessa, é dia 1º de fevereiro. Pô, mas é quinta-feira, dia 1º de fevereiro. Não, é que isso é uma coisa que eu implementei lá no clube, ele tá brincando, mas é que eu achei que é mais fácil para as pessoas se organizarem, quem tem família, quem viaja, tal, não sei o quê, sabia que sempre a apresentação ia ser dia 1º de fevereiro, independente do dia que cai. O preparador físico ficava bravo, o Cláudio ficava bravo comigo, o treinador falava, não, mas hoje é sexta vai ser... Tudo bem. É dia 1º. É dia 1º, eles vão saber, já pro ano que vem, se quer tirar férias, vai saber que dia 1º de fevereiro volta. Chegou na véspera, o cara me ligou. Então, recebi uma proposta... Ele já tinha fechado comigo faz 25 dias, né? Recebi uma proposta melhor ali do outro clube. Eu não sei, obviamente ele não me conhecia, porque eu nunca tinha visto pessoalmente, tinha negociado por telefone. Não vamos falar, mas é uma pessoa que estava chegando no clube. Não, ele era de fora do clube. Ele era de fora do clube, não era atleta. Não era renovação. Não, ele não me conhecia, eu só tinha negociado com ele por telefone. Ele me ligou, acho que ele tava esperando, sei lá, que eu fosse cobrir, que eu fosse aumentar, tal, não sei o quê. Quando ele falou isso, eu falei, boa sorte, e desliguei o telefone. Nem lembro se foi por telefone ou mensagem, mas eu sei que a resposta foi boa sorte. Ou desligou, apareceu offline. Um dos dois. Não, eu falei boa sorte e desejei sucesso e falei internamente que essa pessoa nunca estaria no clube enquanto eu estivesse lá. Que assim... Claro, o cara quer brigar por mais o dele, ele quer ter o melhor, ele tem todo o direito, mas assim, o mundo do handball é muito pequeno pra você não cumprir uma coisa dessa. Se ele tivesse me avisado no dia seguinte que eu tivesse fechado com ele, eu tinha 25 dias pra achar uma reposição. Na véspera, é ruim. Eu lembro que eu cheguei lá no dia, que eu sempre ia na apresentação... Você foi no lugar dele. Eu falei para os jogadores, tinha uma pessoa que ia estar sentada aqui, que não tá... Os jogadores obviamente já sabiam, porque eles se falam, né? Claro. A gente... Estamos tentando ir atrás de uma outra opção, o mercado não é tão fácil assim, mas a gente vai tentar repor de outra forma e tal. Mas acho que é importante essa questão da palavra e de lidar de uma forma direta, reta. Assim como fazer a questão de vai dispensar, chamar a pessoa para conversar, e você fica naquela dúvida, porque assim, dispensar por telefone é a pior coisa do mundo. Mas também, às vezes, o cara demorava 3 horas para chegar no clube pra uma conversa que, às vezes, demorava 10 minutos. Melhor... Mas eu sempre tentava, da melhor forma possível, ter isso pra pessoa entender. Vamos fazer uma pausa nas negociações do clube, porque eu ainda quero saber da minha, como é que foi a minha. Ninguém nunca me contou os bastidores da minha, a gente vai saber aqui hoje. Mas... eu vou te fazer uma pergunta de $1 milhão. Você falou que se você falhou com alguma coisa do handball, foi não ter melhorado o handball. Hoje, o Marcelo tem o poder, não sei nem se é bom esse poder, mas você tem o poder de mudar o handball brasileiro. Você é o presidente da Confederação Brasileira, você foi eleito presidente da Confederação Brasileira. Você começaria por onde? Se eu fosse presidente da Confederação Brasileira... Sim. Eu começaria dando o poder de campeonato de clubes ser decidido pelos clubes, principalmente do alto rendimento, e eu focaria em seleção.
Eu acho que a confederação tem que cuidar só de seleção e o campeonato tem que ser cuidado só pelos clubes. Não quero que seja uma coisa independente, a confederação vai participar, vai dar chancela, coisa muito parecida com o basquete. O basquete, quando começou o NBB, a gente viveu uma realidade um pouco parecida com o handball, obviamente em outro tamanho, mas o basquete estava abandonado. E os clubes conseguiram fortalecer porque um vai ajudando o outro e vai mostrando agora o basquete é uma coisa forte que conseguiu sobreviver à pandemia. Obviamente, eu sei que também eles têm algumas dificuldades, não é todo... Existe clubes que atrasam salário, tem todos os problemas, mas assim, a gente precisava de um passo assim. Mas o retrato é bonitinho, né? O retrato do basquete é bonitinho. A hora que você olha, tem transmissão, tem 3 web TVs transmitindo, todo jogo, a gente acompanha muito de perto ali no clube. Pô, então, a gente treina meio-dia, o jogo às 8 da noite, o vestiário tá fechado. Por quê? Porque é regra, o vestiário tem que estar limpo, tem que estar quadra, tem que estar... Você vê que eles têm o respaldo para tomar decisões muito corajosas. Eles largaram do Grupo Globo. Sim, chegou um momento que eles falaram assim, não queremos vocês, a gente vai tentar outra coisa. Como é que você pensa no esporte olímpico brasileiro? Quem faz isso? Mas no handball, não, Globo, obrigado, chega de vocês, cansei. Não, do Sport TV 3 eu não quero. Não quero, 3 não, esse comentarista tá meio ruim, não gosto. Cara, assim, é uma das primeiras tomadas de decisão que tem que ser feita. Só que eu acho que o negócio é muito grande, né, cara? Tipo, é difícil a gente, né, chegar e falar, não, faria isso. Acho que é um trabalho... Não, claro, não é uma coisa que você tem que fazer, é que eu acho que isso... O que acontece? Vai fazer isso, vai separar, por exemplo, a confederação vai cuidar só de seleção, que já é muito problema, porque vídeo tem muito campeonato e tem pouco recurso. Então já tem, agora ainda mais com o crescimento do handball de praia, ainda tem muito mais campeonato. Antes, na quadra, a confederação já não dava conta de mandar os clubes, as seleções jogar. Agora ainda tem a praia, categoria de base, tudo. Então, assim, já é muito problema. Obviamente, você vai fazer isso, vai demorar uns 2, 3, 4, 5 anos e talvez a coisa vai ficar ruim. Não é que o negócio é curto prazo, você separa, no ano seguinte a liga tá animal, não, demora. Mas com as pessoas certas e tal. O que acontece? O esporte brasileiro é um pouco sui generis, né? Porque ele deveria, e ele só funciona quando você tem instituições fortes por trás disso. Mas o maior crescimento que teve agora não era com instituições fortes, era com dinheiro investido público por conta da Olimpíada. Sim. Então daí, tem investimento por conta da Olimpíada. Então daí todo mundo, em vez de continuar correndo atrás das instituições fortes, não. Vamos aproveitar. Aqui. Eu vou dar mais uns exemplos assim do que acontecia na reunião da Liga. O Pinheiros, eu vou falar pelo Pinheiros porque é lá onde eu vivi. Eu não sei se nos outros, assim, mas eu acho que se tiver mais 2 ou 3 que fazem isso, é muito. O Pinheiros sempre começou o orçamento pelo custo de tudo que envolvia a modalidade, exceto a parte de remuneração, ajuda de custo, remuneração, salário, etc, dos atletas. Por quê? Porque o que adianta eu ter o time e não ter como jogar? Então, assim, porque o que é caro acaba não sendo o jogo vai receber, os atletas vão receber. O que é caro é o ônibus que tem que o hotel que tem que ficar. E são 12 times. Tem 6 masculinos e 6 femininos. Então você tem... dinheiro pra cacete. É muito dinheiro disso. A parte da ajuda de custo, ela acaba sendo menor do que o resto. Mas o Pinheiro sempre fez isso. Primeiro vai ter tudo, vai jogar os campeonatos. Quanto sobrou aqui do orçamento para ajuda de custo? Tem isso? Então vamos lá, vamos ver o que vai ficar para cada categoria, etc. Você chega lá nos outros clubes, a reunião de liga, que normalmente sempre era atrasada, assim, às vezes em maio, junho, às vezes tem em agosto e tal. Daí você chegava lá, 70% das equipes chegavam ali no ex-presidente da confederação, que tava lá. Esse ano, o que a CBHV vai dar pra gente? Então, o cara, e você sabia pelo burburinho, né, o mundo é pequeno, que o cara já tava com o time montado. Às vezes montado de última hora, mas já tava com o time montado. Mas ele não sabia se ele ia jogar o campeonato. Porque ele não tem estrutura. Porque ele não sabia que ia ter que viajar. Então, assim, totalmente errado. Claro, se você pensar do lado do jogador, mas o jogador é mais importante ele receber. Mas se ele receber e não for jogar, ele não vai ter crescimento. Tá pagando ele pra ele não vai ter crescimento. Se ele, no curto prazo, ele quer receber, mas no médio e longo prazo, o jogador quer ir pra seleção, então ele precisa jogar. Ele quer ir pra Europa, então ele precisa também mostrar o jogo. Então ele precisa jogar, precisa ter condição de disputar campeonato e tal.
E a gente precisava das instituições fortes. Os grandes projetos de handball, você fala assim, esse time marcou história, fora a época do esporte amador raiz lá, que eram os clubes, porque lá tinha o Banespa, o Sírio, o Martini, o Bandeirante, o Corinthians. Do negócio. Ali eram os clubes que eram amador mesmo, mas mesmo assim precisava dos clubes, não era os catado. Fora essa época, todos os projetos, desde a década de 90, eram com alguma instituição forte, junto. Chapecó com a Sadia. Metodista tinha a universidade. O Taubaté, que tinha a prefeitura, mas tinha a universidade, agora trocou, né? Agora foi para Anhanguera. Tá. Mas tinha a universidade. Londrina com o Unopar. Primeiro foi o Unifil, Unopar. Então, normalmente no Brasil, você tem uma entidade de estudo próxima. Assim. Por quê? Os outros clubes que surgem acabam, fora o exemplo lá do seu estado, lá aquela... Qual deles? Tem vários. A época Vasco e Flamengo. Fora aquele foi maravilhoso. Aquilo que ganhou dinheiro ganhou. É do golfinho, né? Que saiu da água, já foi embora. Nossa, eu achei que o negócio fica. Afogou. Eu joguei uma preliminar de Vasco e Flamengo, de handball. Eu era juvenil, joguei a preliminar do time adulto. Só que antes do meu jogo, teve um basquete Vasco e Flamengo. Não, tinha tudo, né? Não, os caras indo embora do Maracanãzinho. Opa, tá entrando Vasco Flamengo de novo, os caras tudo bandeirão. Falei, cara, aquilo ali, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Aquilo ali foi um negócio. Era animal, né? Porra! Eu senti isso, guardado as proporções, quando eu fui jogar na faculdade. A faculdade tinha torcida, que a gente jogava no clube, não tinha ninguém. A gente do brasileiro tinha. Do brasileiro tinha família, assim. Família talvez de quem, do lugar que ia, da galera que tava jogando aqui no. Exato, tinha os gatos pingados. Eu lembro que uma vez a gente foi jogar o campeonato lá, o brasileiro lá em Montes Claros. Você tava disso aí? Não, Montes Claros não tava. Puta ginásio, o ginásio que ele joga o vôlei hoje, o ginásio é um animal, tal, sorteio, mas... Tinha o faxineiro. Exato. Mas eu cheguei dos jogos jurídicos... Explodindo, cara. Fogos. Isso é esporte. Isso aqui é o esporte, cara. Isso aqui é o que vira, falava, cara. Nossa, já faz há 10 anos que eu jogava handball, no 10º ano nunca tinha visto isso. Nunca tinha... Cara, mas isso Não, mas a gente tava falando do Vasco lá e tal. Fora essas coisas... Todos os outros times que não são os projetos duradouros, os times que surgiram, é prefeitura. Só que prefeitura muda o mandato, muda a perspectiva. Então, tá lá o cara do partido X, aí se gosta de esporte, alto rendimento. Daí vai depois o partido Y, esse não gosta de esporte, não vai ter nada. Depois vai o partido Z, esse gosta de esporte, mas é esporte social da base. E vai mudando, daí o time vai, volta, tal, não sei o quê. Quando você tem uma instituição forte... Aí o negócio fica duradouro. Então você precisa disso. O que é mais fácil? Você ter, na minha visão, clube. Por quê? Porque clube acaba sendo uma coisa normalmente mais duradoura. Você pega a questão de universidade, por mais que seja duradouro, acaba. Não, e às vezes tem problemas. Vídeo metodista. Né? Que, recuperação judicial hoje. Sim, mas poderia ter durado 40, 50 anos, mas chega uma hora que acaba porque muda as ideias e tal. Londrina já teve algumas universidades e tal. Clube normalmente dura mais. Você pega, para não sair do Pinheiros, exemplo do português. O português já tem tradição no handball há muitos anos. Sim. Muitos anos. É um clube que tá lá, tal, não sei o quê. Você pega um outro clube agora que tá surgindo, que espero que fique 20 anos. Praia Clube, que eu conversei até com o Morta, espero que fique muitos anos. Mas você pega um pouco mais anterior assim, que espero que saia da personificação do seu criador, que é lá o GHI, lá o do GHC, do Juliano. Espero que quando ele resolva sair, o negócio continue, porque é um puta projeto animal. Muito legal. Que cresce e tal, não sei o quê. Agora já tá começando a jogar adulto, liga, tal, não sei o quê. Começou com... esses meninos que iniciaram hoje, eles estão no adulto e jogando. E daí você vê, deve ter uns 10 anos já. Já comemos do ruim ali, viu? Com certeza. Nossa Senhora. É quase outro esporte. Mas comemos do ruim. Não, é quase outro esporte e isso gera uma dificuldade enorme. Quando eu falo quase outro esporte, não tô desmerecendo, pelo contrário. É o jeito de jogar. Eles estão arrumando o jeito de ganhar de times com investimentos muito maiores, com jogadores muito mais estrelados, e etc. E estão já começando a revelar muitos talentos. Tem muita gente que já tá jogando. Tem jogador no Pinheiros também. Exato. Então, muito legal. Precisa disso. Precisa de trabalhos assim. Trabalhos de mais longo prazo. Se você tiver vários clubes assim, vai chegar um momento que
talvez você consiga. Você falou na época da Metodista lá, a Metodista falava assim, ó, quanto que a prefeitura vai dar? Tanto. Eu coloco mesmo tanto. Você vê como é que era o negócio quando você tem uma instituição, né, com porte, que vai investir realmente, a prefeitura esse ano vai dar X, então eu dou X. Ah, no que vem vai dar 3X, então eu também vou dar 3X. Então assim, elas se complementam, mas realmente, viver só de prefeitura, ou só de uma instituição como uma universidade, realmente o futuro ele é muito incerto. É incerto. A Metodista ainda conseguiu se reinventar várias vezes, porque tinha épocas que começou com o trabalho de alto rendimento, depois teve as cadeiras de base, mas depois teve um trabalho social absurdo. Na época da Petrobras começou esse projeto. Os projetos lá E se manteve. Teve época que... Eu trabalhei no projeto social, teve época que tinham mais de 1.000 crianças atendidas. E não só no ABC. Tinha polo em São Paulo também. Muito provavelmente não é que chegou uma pessoa lá e falou, nossa, a gente precisa investir na base, mas chegou uma necessidade, ou seja, da prefeitura ou da própria universidade, já falando, putz, a gente está investindo no alto rendimento, mas a gente precisa mostrar para a sociedade que a gente se importa. Isso para a prefeitura é fundamental. E daí começar a se... E aí uma coisa que acontece, por exemplo, aconteceu durante muitos anos em São Bernardo, infelizmente acabou. Tem um burburinho agora de um retorno de alguma coisa lá em São Bernardo, que eu estou meio que acompanhando por fora. E Taubaté é um desenho muito parecido, né? E a gente espera que realmente prossiga, porque em São Bernardo, durante muitos anos, trocava a prefeitura, era aquele momento de tensão. Mas o negócio se consolidou tanto na cidade que, assim, demorou ainda para o negócio degringolar, né? Para acabar de ver. Eu espero que em Taubaté, mudando gestão municipal, as coisas se mantenham, porque é importante. Eles estão começando com o trabalho de social, fora o trabalho das categorias de base em si, tem o trabalho social, que é importante. Mas imagina, desculpa te interromper, imagina, desde a época que você é júnior, juvenil, e eu também, todas as equipes que já tiveram grandes, fortes, elas tivessem se mantido, onde a gente estaria hoje? A gente estaria... Cara, não dá pra falar, porque, assim, muitos jogadores param de jogar, ou muitos jogadores nem começam a levar a sério porque não tem onde jogar. Você teria todos esses jogadores, onde alocar eles. Sim. Ó, eu vou citar aqui, ó. Santo André, lembra de Santo André? Sim. Puta equipe, tinha argentino, tinha. Sim. São Caetano, tinha argentino, não sei o que. São Bernardo, Londrina, quem mais? Vamos lá pra trás, Chapecó. Aqui em São Paulo teve Tatiba. Cara, a gente já falou aqui de 5, 6 times que chegavam em Liga Nacional, Sim. não é? Atlético Mineiro jogou. Atlético Mineiro jogou, é verdade. Atlético Mineiro jogou. Aí imagina, Flamengo, Vasco. Sim. Cara, é um esporte que, porra, tem gol pra cacete, é um esporte extremamente dinâmico, é um esporte que, sabe, que quem vai ver se apaixona. E quando você tem jogos realmente que... É porque a maioria dos jogos, infelizmente, são... Tem a disputa, ela é muito diferente, entendeu? Então, assim, pega semifinal e final, hoje tá mais equilibrado, finais sempre equilibrados e tudo. Mas o jogo do dia a dia, quarta-feira, que eu vou tomar cerveja pra ver o jogo normalmente ele não é atrativo, né? O jogo, tecnicamente, taticamente, não é atrativo, e aí a gente não tem nada que também leve o público para aqui. Eu vou lá fazer o quê? Eu vou lá ver o Diogo? Não, eu não quero ver o Diogo. O Diogo eu vejo no Instagram lá, ele posta umas idiotices. Pô, mas o que vai ter? Pô, vai lá, porque meu filho vai ter Sempre falei isso, cara. Pô, vai ter um inflável lá, vai ter uma barraquinha de pipoca com a foto do jogador, tem muita coisa aqui. Isso é uma coisa que uma coisa vai puxando a outra. Vai puxando a outra. Você melhorando o nível, aumentando o número de jogos. Por que a gente está acostumado nos últimos anos a jogar muito contra a Argentina? Por que a gente tem tanta dificuldade de jogar lá contra os times argentinos? Que são pessoas que trabalharam o dia inteiro para ir treinar quando treina à noite, 3 vezes por semana. Tal. Por que a gente tem tanta dificuldade? Porque os caras têm um campeonato que é equilibrado. Todo jogo é pau. Todo jogo é pau. Eles jogam, tem 16 times, acho. Eles jogam turno e retorno, sei lá, o abertura e o clausura. Jogam 30 jogos, pau. Exatamente. O cara tá acostumado a jogar jogo pau. Então, a gente, Pinheiros, eu assistia os jogos, eu falava assim, nossa, hoje... Quando era diretor, eu falava, hoje... Sempre que o jogo... A gente não conseguia abrir... Enroscava, fudeu. A gente se ferrava. Porque os caras estavam acostumados a jogar aquele final de jogo muito mais que a gente. Não, e outra, é o jogo pau num puta ambiente, porque tá sempre cheio de ginásio, sempre TV, sempre alguma coisa, sabe? Algum atrativo pro cara que ia tá lá. E quadra de pedra, não é lá essas coisas, eles estão melhorando com isso. Agora vai ter o ginásio da FEBEBAL, que junto com a da Confederação, eles estão melhorando, mas é quadra de
você fala assim, meu, e os E eu caras... quero morrer, eu vou pra lá. Aí, tipo, às vezes que a gente perdeu pra Argentina, pô, ganhamos dos profissionais. Exato. Pô, isso me dói o coração. Mas enfim, Mas, o que... pô, mas os caras conseguem. Se você for traçar um paralelo argentino e brasileiro... Claro. Agora, se você conseguir... Não é que os caras não sabem jogar, todo mundo tecnicamente, mas fisicamente eles não dariam conta porque eles não têm essa disponibilização de treinar como a gente tem. Mesmo porque todos os argentinos que vêm pra cá, pra jogar aqui, eles valorizam a diferença que a gente tem, eles acham Sim. mesmo que pra eles a gente é profissional mesmo. A estrutura, treina 2 períodos, tá? Treina, e não só a questão de quantidade de treino, as coisas que se põem no treino, os inputs, o que se treina aqui, eles falam, putz, isso aqui é Europa. Mas vai lá, dentro da quadra é 7 contra 7 e isso os caras estão acostumados... Corrones pra tudo que é lado. Exato, e obviamente eles querem ganhar dos profissionais, então eles... no lado a gente tem a obrigação, e eles estão no jogo da vida. E falando que não, vamos jogar com os profissionais, hoje vai ser o jogo da vida e tal, não sei o que. Sim, a gente passou anos bons anos com muita dificuldade. Sim, sim. Só para encerrar o assunto confederação e o que faríamos para tentar melhorar, você falou que passaria a Liga Nacional, né, o principal produto, vamos dizer assim, da confederação. A parte de clubes, né? Que você tem que você tem que começar de cima para baixo. Isso não dá para começar de baixo para cima. Você tem que começar de cima para baixo, mas o futuro é que todos os campeonatos de clubes, mesmo brasileiro, é que você tem também o CBC que pode ajudar a organizar, já ajuda bem a organizar, mas ele ajuda financeiramente, ele não ajuda com a organização em si dos campeonatos de base, mas é isso. Terceirizar a organização de campeonato de clube. Mas você não acha? Aí a pergunta também, que só para tacar uma merda no copo. Lógico. Se hoje, por exemplo, nas reuniões, é cada um olhando pro seu umbigo, a grosso modo, o que me diz que se você deixar na mão 2 clubes só, não vai ser cada um olhando pro seu umbigo? Com certeza vai ser. Só que a diferença é que você vai ter um cara profissional que vai viver disso. Vai ter um gestor. A Liga de basquete tem lá o Sérgio Domenech, que tá lá já... Acho que desde que surgiu, ele é o cara que manda nisso. É o CEO que organiza tudo. Parou a bagunça, é assim. Então, no começo ele era ligado a um clube, claro. Você não pega um alien, cara que nunca foi... Não entende nada. Exato. Vamos pegar o cara que era ligado a um clube. Ali. Mas eu acho que hoje em dia ninguém acha que ele é parcial para esse clube. Você pode discordar, porque assim, acontece no basquete, que eu sei e tal, e no handball poderia acontecer. Às vezes você tem lá os clubes de camisa que tem uma ideia e os outros têm outras ideias. E o cara pode achar que o melhor pro basquete é uma ideia de um lado e não de outro. No basquete eu sei que tem uma das polêmicas que tem é a questão da torcida em ginásio. Que não pode instrumento de percussão e tal, não sei o quê. E pros clubes de camisa que querem trazer os organizados para dentro do ginásio, é ruim. Sim. Então daí tem essas coisas. Assim, então, daí a Liga tem que decidir se pode ou não pode. Quem tem de camisa? Flamengo, Flamengo, São Paulo, Corinthians. Flamengo, São Paulo, Corinthians. Esse ano o isso, Vasco né? tá começando a... Jogou lá, tá jogando a LDB, o Botafogo... O Botafogo já teve, já jogou? Já teve, já tal. Acho que... Palmeiras falam todo ano que vai voltar e não volta. O Botafogo já teve time arrumado, rapaz, no NBB. Não. Teve time chato. Ganhou a Liga Sul-Americana. Ganhou, né? Ganhou... 2 jogadores que estão lá no São Paulo. Ganhou o Coelho e Liga Sul-Americana, chama. Ganhou aquele Super 8 também, eu acho. Não, eliminou o Pinheiros. Eliminou o Pinheiros no Super 8, que o Pinheiros tinha um time melhor, ele eliminou. Ganhou a Liga Sul-Americana. Que é o técnico que hoje é técnico do Corinthians e tinha uns jogadores que estão no São Paulo, que é o Salone. Talvez seja o título mais expressivo do Botafogo nos últimos 48 anos. De todas as modalidades. Mas essa história do gestor, com certeza, eu acho que... Então, você precisa ter um cara assim, e daí você precisa... Os clubes, obviamente, cada um vai voltar... O basquete, como é que é? Tem o gestor, tem o conselho, que são 8 caras, assim. Algumas coisas é de competência dele, eles que votam. Mas algumas regras do campeonato, do dia a dia, daí são os clubes mesmo. Esse ano vai poder quantos estrangeiros? No basquete sempre tem essa pergunta. Quantos estrangeiros vão poder esse ano? Coisas assim que daí os clubes decidem. Que a NBB atingiu um nível que, assim, acho que o cara nem olha mais pro... Claro, o cara vai defender os interesses do clube, né, de uma maneira... Mas eu acho que acho que ele coloca o produto acima. Porque ele sabe que se o produto for muito bom, ele só tem a ganhar. Entendeu? Eu acho que o handball tá um passo para trás. Não, mas os clubes não. Os clubes sempre defendem o seu. Isso aí é inerente do brasileiro. Não tem como você não defender o seu. É que é diferente uma defesa do seu quando tá o treinador. Entendi. Do que quando tá o gestor do clube. Mas ele vai estar sempre defendendo o seu. É muito difícil o cara
sair de dentro e pensar no handball. Eu que imagino o mundo cor-de-rosa, cara. Não, o cara ainda mais em política, assim. Quando Não, o cara vai falar que eu sempre pensei na coisa sem pensar do... Cara, eu pensava coisas que eu achava melhor pro handball e eu acho que também eram melhores pro Pinheiros, mas assim, por exemplo, sempre que tinha reunião da liga, eu chegava lá e falava assim, como é que o Pinheiros vota que quer o campeonato? Turno e retorno, todos contra todos. Sempre. Sempre votei disso. Por quê? Os caras acham que eu votava nisso porque achavam que daí só o Pinheiros ia participar. Claro que não era por isso. É que eu queria jogar com o maior número de times diferentes, porque no Paulista eu já jogava 7 vezes contra Taubaté. E por mais vezes. E mais jogos. Claro, mais jogos e eu queria jogar contra times diferentes. Quando os caras vinham com regionalização, eu ficava louco, porque eu falava assim, como é que a gente vai melhorar? Como é que os atletas vão melhorar se eles vão jogar sempre com a mesma escola de handball, não vão jogar com outra? Tanto é que quando começou a história de jogar mais vezes, a gente começou a ter muita dificuldade. O pessoal do Sudeste, o pessoal do Nordeste vem apresentar uma escola, o Sul apresenta outra escola. É um negócio que tem que acontecer. Tem que acontecer. É difícil porque a história do Brasil, tamanho continental, exige verba. Imagina, vamos jogar a Liga Nacional. Mas que daria pra gente organizar uma Liga Nacional que não encavalasse tudo agora em 3 meses, por exemplo, que é o que tá acontecendo? Daria. Daria pra gente estar pensando em Liga Nacional 2023. Não, com certeza. O handball é engraçado. Uma das últimas coisas que eu consegui colaborar, foi com a fundação da Liga do Feminino, né? Sim, a Abrahend. A Abrahend. E mais do que isso, com uma ideia que eu tive de formato de jogos. Você vê, eu tava lá com trocentos treinadores, todos muito competentes, todos que com certeza entendem muito mais daquilo do que eu, mas como eles estavam mais viciados no processo, porque assim, os treinadores, a gente tá falando, o problema não é só que são os treinadores que estão na reunião, é que eles estão na reunião há 40 anos, são os mesmos. Muito difícil aparecer um novato no adulto, vocês falam, nossa, porque o máximo que acontece é o cara sai de um clube e vai para outro, mas é o mesmo treinador que tá ali na reunião. Daí tá lá, aquela coisa, né, pensando sempre, é difícil pensar fora da caixa quando você tá sempre envolvido na mesma coisa. Eu cheguei, por que a gente não faz um hexagonal final em vez de um quadrangular? Daí a ideia foi feita na Liga... Ano passado, na Abrahend. Não, acho que antes. Na Liga Feminina 2019. Que foi no clube? Que foi no clube. Ali foi já um hexagonal. Foi a primeira vez que teve hexagonal. Agora... A Abrahend virou... Não, só na Abrahend. Na Liga Nacional teve hexagonal do passado masculino. É verdade. Foi hexagonal. Puta, quase que dá chabu. Mas tudo bem, mas você vê. Sim. Porra. Porque assim, os caras falam assim, tem que ser quadrangular, porque eles contam assim, são 2, 3 dias de hospedagem, senão vai ser muito caro. Eu falei, cara, a gente vai aumentar um dia, vai ter mais 2 jogos, que o que a gente mais precisa é jogar. Você consegue trazer mais gente, porque fica aquela coisa, vai ter uma vaga só pro Nordeste, porque não tem 2, pro Centro-Oeste. Você consegue trazer mais... Uma coisa simples, uma coisa que depois se viu que não... Mas ninguém tinha pensado nisso. E pensando até comercialmente, vou vender mais jogos, claro, no mesmo local, alguma coisa. Eu lembro que agora você falou, eu lembrei. O Sport TV não vai aceitar. Eu falei, mas por que ele não vai aceitar? Porque ele quer transmitir o jogo decisivo. Porque tinha direito a transmitir, acho que um jogo de semifinal é a coisa. E desse jeito não ia ter semifinal, porque era triangular. Daí eu falei, gente, é simples. Você não faz a tabela antes. Você faz a tabela, você põe lá, o primeiro não joga o primeiro dia. Você põe os dois, o segundo e o terceiro ali da classificação, joga o primeiro dia. Quem perder vai jogar no segundo jogo e com aquele time que é o melhor classificado. O terceiro dia sempre vai ser decisivo. Sempre vai decisivo. É uma semifinal. É como se fosse uma semifinal. Não vai mudar nada pro Sport TV. Ele não vai querer. Falei, manda lá, aceitou. Não vai querer. Não vai querer, mas aceitou. Já tem um não, né? Os caras, não dá pra fazer isso. Porra, claro que dá, vamos fazer. Cara, handball é um capítulo à parte, acho que do esporto nacional. Mas, enfim. Vamos falar então um pouquinho da paixão nacional, que eu não entendo bulhufas e você é mago. Cara, essa loucura que é o futebol. Hoje não, né? Até sempre, você estava falando lá fora que você é do Conselho do São Paulo. Fui eleito conselheiro vitalício em 2014. E de sempre você vai ser conselheiro até... Sim. O que faz um conselheiro do São Paulo? Quantos são? São 200? São 260. 260. E aí vota tudo do clube, desde da parte associativa até o... Não, é tudo do clube, mas assim, a gente tem algumas coisas que são de nossa competência e outras não.
Então, por enquanto, você vota, por exemplo, você escolhe o presidente, porque é eleição indireta. Então, os conselheiros, parte são eleitos e parte são vitalícios, eles se reúnem e escolhem o presidente, por exemplo, uma função. Outra função lá no São Paulo, um contrato, qualquer contrato, tanto para pagar quanto para receber acima de tal valor, tem que ser aprovado pelo conselho. As contas... Jogadores também? Jogador não. Jogador não. Por que jogador não? Porque senão você inviabilizava o dia a dia, né? Existe um outro conselho que chama Conselho de Administração, que esse sim tem que aprovar os contratos de jogador. O conselho também aprova orçamento, aprova prestação de contas. Então é isso, mais ou menos que eu te falo. Tanto Daí geral. Geral. De futebol, departamento de futebol, departamento de... geral. E você é atuante nesse negócio? Tem que ser, não tem que ser, como é que é? Tem gente que, eu sou do conselho, mas não... Você tem as reuniões, pelo menos bimestral, e daí você recebe lá os documentos que vão ser discutidos na reunião, e você participa e vota. Você pode ser mais ativo, menos ativo. Atualmente eu sou da oposição, então, ano passado eu até me candidatei... 2020... Não, ano retrasado já. 2020 eu me candidatei à presidência do conselho, eu perdi. Ali eu fiquei muito mais atuante, ativo e tal. Agora deu uma acalmada, assim, mas sempre esperto, assim, com coisas que eu acho contrário. O que tem lá no São Paulo? Em 2016, eu e mais 11... Eram 12? Eu não lembro se eram 9 ou 12, desculpa. A gente formou uma comissão para escrever o Estatuto do São Paulo atual. E daí, como não era todo mundo advogado, eu e mais alguns... essa turma toda discutiu, todo mundo concordou e tal, e acabou que eu e mais 2, 3 escrevemos o Estatuto, porque pusemos no papel o que essa comissão decidiu. E daí o Estatuto Atual de São Paulo, salvo algumas alterações que tiveram, eu participei da elaboração. Então, para mim, a defesa do Estatuto é um meu lema lá, porque o Estatuto não é respeitado. Então, assim... Mas é o vigente hoje. É o vigente, mas ele não é respeitado, as pessoas não obedecem. Cambal. Exato. E a minha briga lá interna é para que seja respeitado e tal, porque é aquela coisa, né? A gente faz o Estatuto e daí daí as pessoas já criticam, mas as pessoas criticam sem respeitar. Então você não sabe se é bom ou ruim. E até a gente... pensando, a gente mudou muito. Na época que a gente fez, seria o estatuto mais moderno do Brasil em relação à regra de compliance, de governança corporativa, como se fosse uma empresa mesmo, mas lá no formato de associação. Quando a gente escreveu, a gente falou, a gente está trazendo muitas novidades, então a gente não tem certeza se isso vai dar certo ou não na prática. Uma coisa é coisa no papel, na teoria, outra coisa é no dia a dia. Então a gente até pensou, olha, depois de 2 gestões, a gente vai ter uma assembleia para verificar se a comunidade São Paulina, os sócios do São Paulo, gostariam de mexer no estatuto, porque para ver se deu certo ou não. E por que a gente pensou em 2 gestões? Porque justamente a gente pensou, se uma gestão às vezes não obedecer, não cumprir o estatuto, pelo menos a gente tem outra para ver se o estatuto obedecido, cumprido, dá certo. E daí a gente pegou 2 gestões que não... Mas você pode dar um exemplo de coisa que não é cumprida no estatuto? Uma tranquilinha. A gente colocou que só podia ter diretor executivo contratado. E o diretor de futebol é um conselheiro. Aí é foda, né? Aí é difícil. Exato. Deixa eu perguntar. Tá na moda esse negócio de SAF, né? Tá na moda de SAF. 2 grandes amigos. Um dos caras que me ajudou a escrever o estatuto é o cara que criou o projeto de lei da SAF. E o outro foi meu primeiro chefe do escritório. Então é um assunto que... Então explica. Próximo. Então você é a pessoa perfeita para explicar, assim como esse energúmeno que vos fala, sim, não sabe exatamente o que é. Eu sei porque eu só sei SAF porque tem o John Texton no Botafogo, que fala que agora o Botafogo vai, eu ainda não acredito que vai. Mas não, porque vai. O que é a SAF no futebol? O que é transformar um clube em SAF? Você já poderia, antes da SAF, você poderia transformar o clube em empresa. Então, deixar de ser associação. O que é associação? Eu tentar falar para o leigo aqui, para o público que não gosta de direito. Porra. Mas também, o público e tal. O que é associação? É a forma que é o clube hoje em dia, que é uma associação de pessoas. O Pinheiros, o São Paulo, o Corinthians, tal, não sei o quê. Pessoas que se uniram, formaram uma instituição que é uma associação, porque você pode ser uma limitada, um SA, tal, ali é uma associação. Você pode ser uma fundação, quando se une patrimônios. A associação é uma união de pessoas. E daí as pessoas têm lá as suas normas e tal,
e você tem as coisas que você tem que fazer ou não fazer de acordo com o Código Civil. Por exemplo, para você eleger, para você destituir presidente do clube e tal, não sei o quê, você precisa do voto direto da Assembleia Geral. Então todos os sócios têm que ser convocados e quem quiser vota para mandar algum presidente embora. Para mudar estatuto também precisa ser uma votação geral. E daí, os clubes já poderiam ser empresa. E daí, o que é ser empresa? É ser administrado e ser gerido como uma empresa. Então você tem as regras de empresa. Então o SA tem uma lei que chama a lei da SA. Então você tem as regras do que você precisa fazer ou não fazer. Se criou... Por que muitos clubes não viravam empresa? Porque achava que... Porque como associação você tem algumas vantagens tributárias, fiscais. Você paga menos imposto sendo associação do que você pagaria sendo empresa. Então os clubes achavam que virando empresa, eles iam ter um débito fiscal maior e daí você teria que pagar mais dinheiro. Então se criou uma lei da SAF, que é a lei da SAF, que é a Sociedade Anônima do Futebol, que é uma SA específica do futebol, para você, com algumas regras, para você virar empresa, já pensando em todo o passado dos clubes cheio de dívida, tal, não sei o quê. Então vai lá, você transforma o clube lá em empresa, o clube fica lá com o passivo, tudo que essa nova empresa receber, ela vai ter que destinar uma parte para o clube pagando só as dívidas, pagando as dívidas, e a SAF vai estar livre de dívidas e tal. Por que quando você vira SAF, não necessariamente você tem um investidor. Então, eu li essa semana que o Cuiabá, que já era empresa, quer virar SAF. Por que ele quer virar SAF já sendo empresa? Porque ele tem essa boiada, entre aspas, de pagar menos impostos e tal, e de poder se separar da dívida. Não necessariamente ele vai receber investimento. Ele quer ser uma SAF e tal, ele pode, sem receber investimento. Pela carga tributária e para tentar essa grana ir pagando a dívida. Exato, dinheiro que entrar... Porque eu imagino que se transformasse só numa empresa, um clube empresa e tudo, ele poderia falir, por exemplo? Poderia. Né? E claro, aí, tipo, como é que você falha né? Fica um negócio complicado. Mas justamente, daí se a empresa falir, tem o patrimônio, acho, salvo engano, volta para a associação que vai continuar existindo. A associação vai continuar existindo, a associação que tinha os débitos anteriores e tal. Então, o Botafogo tem o Botafogo SAF, mas o Botafogo continua existindo. Continua existindo. Com a diferença que todo dinheiro que tá entrando tá indo um pouquinho lá para o Botafogo pagar as dívidas dele e tal. Daí você fala, mas por que quando você vira empresa você tem mais investimento? Porque você tem regras de governança que daí não são regras internas, não é o estatuto só que define. Você tem regras como qualquer empresa tem. O cara tem que ter auditoria, tem que publicar balanço, porque se ele não publicar balanço, a legislação vai lá e aplica multa, etc, etc, etc. Com isso, você acaba atraindo o investidor, principalmente o investidor estrangeiro, porque sabe que aquilo vai ser administrado de uma forma profissional e não com os amigos lá do clube. Do jeito brasa. Exato. Porque, por outro lado, isso representa... Por que os clubes não querem virar, alguns não querem virar? Porque lá quem administra não quer perder. Quer continuar sendo brasa. Exato. Mas daí você tem chance maior de ter investimentos de fora. E assim, essa primeira... Falam, né? As pessoas que falam desse meio, falam que essas primeiras... os primeiros clubes que criaram as suas SAFs viraram... Era um custo-benefício muito bom. Por quê? Porque os gringos lá estavam com a possibilidade de... Não, foi alguma coisa. Tudo bem? Né? Tudo bem. Não, tudo bem. Segue o baile aí. Tô falando muita besteira. Não. É censura. Foi a censura do... Tudo certo aí, Kiko? Na paz? Então vai. Então, aí a gente... eu tava falando... Eles conseguiram investir num clube de futebol brasileiro que dá uma rentabilidade muito grande, pagando muito pouco. Então essa primeira leva... Botafogo, Vasco, Cruzeiro. Tal, não sei o quê. Se os caras fizerem um negócio bem feito, vai ter muito retorno, porque é um custo-benefício muito barato. Tem gente que fala que não virou ainda porque acha que tem que valorar a marca melhor, entender? Na verdade, é só uma maneira de... Pode ser, eu não sei, mas falam que essa primeira leva... Por outro lado, falam assim, se você não pegou agora, depois não vai ter investidor. Não se sabe, é uma coisa muito certa. A lei da SAF fez 1 ano agora, esse mês. Então é uma coisa muito nova, mas já teve muitos clubes a gente não pode falar que é tendência todo mundo virar SAF.
Ou cedo ou tarde vai acontecer isso? Então, no Brasil, eu acho que no curto prazo não, mas eu acho que se eu tivesse que apostar, vai, R$50, vai, algum bet da vida. Bota lá na bet. Eu apostaria que no médio e longo prazo sim, porque eu acho que quem não virar vai ficar para trás. Entendi. Mas isso eu achei. Porque o Brasil é um pouco sui generis, não dá para falar que é igual os clubes gringos, tem torcida que é muito grande, então é muito consumidor, então você consegue talvez virar... Acontece coisas como aconteceu com o Palmeiras, que chega uma pessoa lá que banca, e daí você consegue manter um nível mesmo sem estar nessa competição de dinheiro. Maravilha, né, cara? Imagina. Tem dinheiro. Vou acreditar aqui. Vai. Mas acredito que ela deve ter tido muito retorno também, né? Não, só um cadinho. Só um cadinho de retorno. Cara, 2 coisas pra gente encerrar nosso papo aqui. Eu iniciei falando que você que me colocou no lugar onde eu tô hoje. Me conta, como é que foi minha contratação? Que eu nunca soube da sua voz. Cara, a sua contratação foi o seguinte... Velho, capenga já. Detalhe, sempre joguei, né, contra Pinheiros. Inclusive, com o Hortelã, eu sempre tive os meus arranca-rabo com o Hortelã homérico. Eu lembro até hoje da minha primeira reunião com ele, quando a gente acertou, enfim. Mas eu falei. Não, eu sempre gostei muito dessa parte de mapear jogador e entender, assim. Fazendo uma volta, assim, como eu falei, que eu sempre fui um atleta muito tático e muito de grupo. Sempre, minha vida inteira assim, e eu achava que isso era o mais importante. Obviamente você tem que ter o talento, você precisa ter os talentosos, mas você precisa ter um grupo equilibrado. Se você não tem um grupo equilibrado, a coisa tende a não andar. Qualquer esporte, né? E eu achava que a gente, por conta dessa questão do... Cada 6 meses a gente perdia 3, 4, né? Você vive isso até hoje, mas a gente tava numa fase e você pegava... escasso um mercado aqui de atletas assim. Porque que acontece? A gente tava vivendo os jogadores indo para fora, tinha uns que queriam voltar, só que é caro. É caro para transferência e tal. Então a gente olhava tudo isso e eu falava, putz, a gente precisa de gente experiente e tal. A gente tinha o Marcão no gol, né? Que, como muito experiente, mas ele não tem esse perfil de liderança coletiva. O goleiro é um mundo à parte, né? Mas até tem uns que talvez é mais marcado. Para defender sua classe. Você fica defendendo sua classe. Sim, a maioria. O que se falava de goleiro na nossa época, hoje em dia não pode falar. Não pode. É verdade, exato, é verdade. Cancelamento na hora. Exato, então. Então eu senti essa necessidade de ter uma pessoa assim. Não vou te falar que coitado, agora não tá aqui pra se defender, mas eu não vou te falar que eu falei e falava, é ele, todo mundo assim, é ele. Não, claro que não. Não foi a primeira conversa. Eu tive um trabalho de convencimento pra aceitar. Eu sei vergonhas que foram contra. Então. Eu sei, eu fui em cada um. E daí a gente... E essas coisas me motivavam, assim. Tanto convencer internamente o Hortelã, o Alex, porque a gente sempre conversou nós 3 muito sobre isso, dos plantéis, masculino e feminino. Tanto convencê-los da questão, quanto de ir atrás e fazer a coisa acontecer, porque você lembra que da primeira vez não foi tão simples, né? Qual a primeira? Em 2015? Exato. Porque você jogava e você tinha compromissos com São Bernardo e São Bernardo, mas o compromisso era... O São Bernardo não era jogar a liga, né? O São Bernardo era só jogos abertos. Foi por isso que teve... Que deu pra fazer, mas tinha que organizar ali a coisa de... Eu lembro que você me ligou, eu lembro exatamente o que você me falou. E aí, quer jogar no Pinheiros? Tipo, no meio do ano, assim. Eu falei, como assim, velho? Tipo, ano que vem, sabe? O cara tá se planejando. Não, a Liga Nacional. E aí foi um momento, assim, do lado de cá, foi um momento que eu tinha recebido a notícia que a Metodista não... Você tinha informação privilegiada, certeza, porque foi, sei lá, na mesma semana que a gente soube que a gente não ia jogar a Liga Nacional. Não, eu já sabia. Que aí eu briguei com todo mundo lá, como não vai jogar a Liga Nacional. E era um momento pessoal de seleção que todo mundo estava indo pra Europa, e eu era um dos poucos que ainda estava no país, e não ia participar da Liga Nacional. E eu peguei o telefone, falei pro Jordi, cara, o Metodista vai participar. Ele, cara, você precisa fazer alguma coisa, você precisa jogar. Como é que você não vai jogar e tudo? Não, essa parte eu não sabia do que você precisava jogar. Teve até um papo de uma ida pro Catar nesse meio tempo aí. Tipo, de eu me enfiar no Catar pra poder jogar lá a liga e tudo. Graças a Deus que deu certo aqui. Daí a gente conseguiu organizar. Obviamente, liguei, era o SB o treinador, né? Falei com ele, não ia também, me dava super bem com ele, não ia no meio da temporada
fim da picada, tirar alguém sem contar. Contei, falei com ele ficou meio assim... É porque tinha um compromisso dos jogos abertos, que na época era Não, muito mas os jogos importante. abertos, obviamente, eu tinha falado assim, mas ele ficou meio assim também porque ele tinha uma hierarquia a seguir, né? Aham. Então ele tinha que falar lá com os superiores pra ver se dava, tal, não sei o quê. Mas deu certo, né? E daí depois, internamente, daí tal... Daí Internamente aí e tal. não, organizei e tal, deu certo, né? Daí chegou 2015, daí você traiu. Não, final. traí não. Não traí. Eu falei isso pro Hortelã. E ele me excluiu do grupo e me bloqueou do WhatsApp. Falei, Hortelã, eu não fui convocado pra seleção. Eu preciso estar onde, cara, o treinador da seleção tá. Você tá no dia a dia do cara, não vai ter jogo, não tem. Me bloqueou do WhatsApp. Só me desbloqueou 8 meses depois. Aí foi jogar lá de São Porque fui Caetano. jogar em São Caetano, aí tomamos trolha do Pinheiros. Claro, né? Daí a raiva, né? Aí a raiva. Foi engraçado, a gente foi, durante o ano, a gente ganhou o primeiro jogo, sei lá, de 8 gols, aí foi diminuindo. Aí chegou na semifinal, perdemos do Paulista, semifinal da Liga, tomou uma trolha o primeiro jogo. Aí foi de... que acontece? Isso era normal pra gente, e por isso que a gente teve muitos anos de dificuldade lá no Sul-Centro, que era Pan-Americano ainda no primeiro semestre, porque justamente a gente tinha que reformular o elenco sempre. Então, a montagem demorava. A gente chegava no final do ano, mesmo que a gente não ganhava a Liga, a gente tava... Mas tava com um time muito melhor. Muito melhor, porque é uma evolução. O time de vocês, já de São Caetano querendo, não. Era um time muito experiente, obviamente que não... Já tinha 100 anos. A armação de 100 anos. Bruno Japa. Mas foi engraçado, porque quando eu saí em 2015, depois da Liga, a gente ganhou a Liga, assim, foi legal porque ganhou a Liga e você carimbou, falou, realmente tá certo e tal, não sei o quê, deu tudo certo, fizemos um puta jogo lá na final da Liga. E quando eu fui embora, em 2015, eu fui mas com um sentimento de, sabe, tipo, eu vou voltar? Tipo, um negócio meio... Eu acho que eu fui muito ali fazer o que eu tinha que fazer e voltei. Não, você tava com esse sentimento. Estrategicamente, do meu lado, era só ódio. Eu não tinha ódio, porque graças a Deus eu... Fora aqueles casos que eu contei que a pessoa me fala da última vez, tal, ódio eu não tinha, porque justamente eu tinha que... Já tinha ódio muito envolvido, o Hortelã já tinha muito ódio, Alex não fica com ódio, ou ele não fala. Cara, mas assim, você achava que você ia fazer o negócio, você não sabe o trabalho. Eu tive mais trabalho de convencimento pra trazer em 17 do que em 15. Porque os caras, ele não queria te ver pintado, né? Sabe o que eu lembro? O primeiro jogo da semifinal do Paulista, o segundo jogo lá em São Caetano, tem um lance lá com o Rodrigo. Cara, acho que eu arremessei uma bola e foi gol, não acertou o Rodrigo nem nada. Cara, a hora que eu olhei, tava o Hortelã assim, pra mim, ó. Tá, filho da puta, não sei o que. Você, filho da puta. Foi, vai. Aí voltou lá, Diogo Hortelã lá de 2000 e nada. E aí no último. Aí no jogo da Liga, que a gente já, a segunda semifinal, tinha tomado uma trolha de 10 gols, era agregado. Era lá em São Bernardo. Foi lá no Poli. Aí eu tava uma bola de meia direita, ele veio e me puxou assim a camisa. Vocês estão jogando bem, tipo, querendo fazer as pazes. Eu falei, quem que é, Hortelã? Obviamente, naquela época já se conversava, o time já tava armado. Aí né? a gente 3 velhos jogando, adoro esse time jogando, que jeito dele, tá, não sei o que, mas enfim. É que obviamente a gente não conversava com atletas durante o ano, mas obviamente ali já... claro, uma estrutura de o que vai acontecer ano que vem, a gente já sabia o que a gente queria. E aí talvez tenha sido uma da minha carreira toda, talvez 2017 tenha sido uma das temporadas mais importantes da minha carreira, cara. Mesmo aos 36 anos. Foi uma temporada muito legal, muito bacana. Né? A gente conseguiu fazer um time ali interessante. Não vou te falar que a gente falava assim, esse ano é certeza. Não tinha isso, porque tinha muita coisa pra dar certo, mas tinha muita coisa pra dar errado ali também. Mas o legal era isso, porque esse time, ele mesmo começou falando, cara, a gente tá fudido. Não vai dar, vai ser foda, vai ser... E aí fez o que fez e fez acontecer. Marcelinho, e a outra coisa que eu quero pra gente encerrar nosso papo, a gente tá... Quando eu lembro, a gente faz isso. Só que pra você eu vou pedir 2 times, porque você tá diretamente envolvido em 2 esportes. A sua seleção brasileira de todos os tempos do handball. Não, vai cometer injustiça, não interessa, vai cometer, cara, depois os caras te ligam. Eu tava preparado pra pergunta dos 10 minutos, voltar, você vai com essa do... Não, pode fazer essa também, é verdade, ó, bem lembrado. Tem essa, então vamos pra 3, você vai ter 3. Os 10 minutos mais que você pudesse voltar no esporte mais importante que mais marcaram, guarda aí. A seleção brasileira de handball de todos os tempos e monta uma seleção de todos os tempos do São Paulo também. De futebol. Nossa, então vamos por parte. Os 10 minutos primeiro, vai. 10 minutos. Eu sou advogado, né?
como advogado, eu gosto de argumentar. Posso dividir 2 de 5? Pode, claro. Então, eu vou fazer uns 5 minutos que eu gostaria que voltasse e uns 5 minutos que eu gostaria que voltasse pra reescrever. Legal, Então, boa. Os 5 minutos que eu gostaria que voltasse pra reescrever são o final lá do jogo contra o Fuchs Berlim no Super Globe. Eu acho que a gente tinha ali... A gente não entrou pra ganhar o jogo. Mas é que se a gente, Claro que não. se a gente entrasse pra ganhar um jogo, a gente perdia demais. A gente tinha ali... aquele jogo, obviamente, você que tá na quadra, você pensa ali, a gente fez coisas impossíveis, né? Acho que você fez o seu gol mais bonito da sua carreira. Não mais importante, mas o mais bonito, né? Mas a gente tinha condição ali no final do jogo de ganhar o jogo, dependendo... Mas é aquela coisa que a gente tava falando lá de jogar contra os argentinos. Os caras estão mais acostumados a jogar o final do jogo e tal, não sei o que, e a gente tava no limite. Pensando do lado do diretor, mas eu não tive como fazer, mas a gente tentou muito. Se a gente conseguisse segurar o Dutra pra ir só depois do campeonato... Era mais uma peça importantíssima. Naquele jogo, eu acho que faria um pouco de diferença da gente chegar mais inteiro no final do jogo. Porque, obviamente, o Zeba já tava no final, o Julian fez o que pôde, você fez o que pôde, o Leozinho entrou bem, mas assim, era inexperiente ainda. Se tivesse mais um cara ali pra causar preocupação na defesa ali e conseguir variar um pouco o ataque... Na verdade, a gente tinha, né? Esse que é o problema. Acho que talvez a maior dor a gente tinha esse cara, e, infelizmente... E essa é a parte que eu poderia ter ajudado, né? Porque de fora, eu não tô lá pra arremessar, mas pra organizar e tal. Tentei, conversei e tal, não rolou. Obviamente, até foi falado aqui, acho que foi no Pod Esporte com o Cortelã, né? A questão da insegurança dos atletas de fechar um acordo e jogar e se machucar e tal, não sei o que, sei lá. Ele até deu exemplo que depois o Perbella conseguiu fazer isso, uma coisa que não se foi feito no passado, mas isso aconteceu. E os 5 minutos que eu gostaria de repetir foi a final da Liga Feminina em 16, acho, né? 16, que lá no... legal. Talvez aquilo lá tenha sido, acho que, o maior jogo de handball, entre os 2 maiores finais de jogo de handball que eu já vi na minha vida. Nem precisava de 5 minutos ali, só os últimos 1 minuto já. Mas foi um negócio incrível, não só pelo jogo, mas pelo que aquilo representou pra mim pessoalmente, de ser um cara que pôs o projeto lá acontecer do feminino, e esse resultado, como a Alex já falou aqui, veio antes do que eu esperado, mas eu tava muito ali eu tava muito participando daquilo, né? Foi justamente em 16 que teve o masculino que a gente... que eu tive... Piero teve problema com a arbitragem do masculino Aquele lá foi bravo. A da final, mas foi conversado com as pessoas envolvidas e tudo bem. Faz parte do jogo, infelizmente, né? É ruim na hora... Foi no mesmo lugar, né? Foi no mesmo, uma semana na sequência. A gente... a última vez que a Liga teve transmissão de TV aberta... De TV, Sport TV. Teve Sport TV, acho que Band aberta. A final foi Band. E também a Band Esportes. Isso. Band passou, feminino e masculino, a final. A final. Não, esse jogo foi incrível. Eu falei de 2 jogos, porque esse foi um e o outro foi o gol que o Ivan fez gol de falta ali. Você sabe que tem esse jogo, né? Não, eu acho que eu já vi esse jogo. Eu acho que tá no Atlético Handball, eu acho. Não sei. Mas tem... Esse gol invade a quadra, pulei lá de cima. Você tava lá? Tava. Pô, 96, mas tinha 14. Tinha 14 anos. Não, pulei lá na quadra. Acho que foi o primeiro jogo de handball que eu vi na TV. Esse jogo foi... E assim, eu vi a nível de saber o que o Washington e o Alberto falavam nos timeouts. De tanto que eu via o jogo, porque era o único jogo que tinha pra ver. E eu via. E aí tinha o Bruno na época, que tinha acabado de sair de Niterói e tal, enfim. Esse jogo foi incrível também. Como você desenhou. Porque, assim, um golaço, mas também só se desenhou porque teve aquela sequência de 2 minutos, tinha 2 só na barreira, se tivesse 3, 4 que estavam tão no canto, se tivesse 3, 4 não ia fazer gol de jeito nenhum, não dava. E assim, uma pena por um lado e por outro lado também tem o jogo do saldo de gol da Metodista. Exato. Né? Porque a Metodista precisava ganhar de, 20 gols de diferença, e na época não tinha tiro de saída rápido, tinha um monte de coisa, e a Metodista conseguiu fazer o saldo e se tornou campeã sul-americana. No jogo seguinte. No jogo seguinte, no dia seguinte. Ele jogou contra o Ferro Carril, ganhou, mas não ganhou muito. Não ganhou, não tinha condição. Pelo time era muito... E a Metodista jogava depois, sabendo o quanto precisava de saldo. É uma loucura de correria e tal, e deu certo. E aí a Metodista acabou se sagrando campeã do sul-americano. Mas os 2 jogos serão esses. Time do São Paulo... Você vai começar pelo do São Paulo? Você vai pelo mais difícil? Mais difícil. Então, mais difícil. Mas é que eu vi jogar? Pra facilitar. Que eu vi jogar... O Rogério, né? Não tem muito como
Acho que do que eu vi jogar, ele jogou a maior parte do tempo, né? Não. Se não era ele, era o Zete. Então... Exato, não. Por tudo que fez o Rogério. Lateral. Dos que eu vi jogar. Então vou no Cicinho. A zaga. Os melhores que jogaram foram, na minha opinião, que eu vi, que eu não peguei o Oscar, eu peguei o Dário Pereira e o Ricardo Rocha. Mas aí eu vou fazer um... Você pegou o Dário Pereira e o Ricardo Rocha? Eu tinha 4, 5 anos, mas era a época que eu já... Você tava lá, né? O Ricardo Rocha, meu pai era diretor quando ele trouxe lá do esporte. Então eu peguei bem. Entendi. Eu vou fazer um parênteses aí, o Lugano, ele tecnicamente não era o melhor, mas... Marcou, né? Marcou porque o que ele treinava, o que ele sabia que ele era pior tecnicamente, mas ele corria atrás pra estar num nível pô, o cara depois foi campeão mundial e teve uma carreira na Europa muito boa e a maior coisa que ele conseguiu foi ser capitão da seleção uruguaia, que pra eles é uma coisa... Tipo, é um status... É Deus. Quem é capitão da seleção uruguaia é Deus. Então, e ele conseguiu isso muito também pelo São Paulo. O apelido dele é jogador do presidente, que falam que só meu pai... Foi uma contratação que meu pai trouxe sem falar com o treinador. Já fiz isso no handball. Não dá pra falar quem, mas eu já fiz. É daí que o Léo trouxe a raça uruguaia? O Léo falava, raça uruguaia, mete a raça uruguaia e tal, do Lugano. Então, daí tinha... vai, fazer uma... Lateral esquerdo, acho que o melhor que eu vi jogar foi o Serginho. Então, peraí, Cicinho, Ricardo Rocha, Dário Pereira... E Serginho. Do volante, Mineiro. Mineiro era um absurdo. Deixa eu ver se tem mais algum, ou se vai o Josué mesmo, né? Deve tá um time muito parecido com 2005, mas é o time que ganhou e tal, mas vai, tal, Josué... Quem era em 92? Foi 92, né, que São Paulo. 92 tinha o Pintado, Dinho, Doriva, mas eram tudo... Porque o tempo pedia, era mais cabeça de bagre, assim, mais grosso. Mas é que no time do Tele fazia muito sentido isso. Esses dois aí sabiam jogar mais com a bola. Daí, vai, Raí, o ataque, Miller, Careca, e... A gente teve muito atacante bom, assim, que... Você fala assim, esses caras são... Tem um monte mesmo. Tem um monte, porque você pega um cara que jogava muito, o França jogava muito, o Dodô só fazia gol bonito. Dodô, eu tenho memória afetiva com o Dodô. Então, o Dodô fazia gol. Luiz Fabiano, que é ídolo. Dá pra pôr mais um meio campista, dá pra pôr o Pita e jogar só com o Miller e Careca, só com o Miller e Careca. Kaká não? Kaká, você... O Kaká, é que o Kaká jogou muito pouco no São Paulo. Depois ele voltou, jogou tal, mas ele teve um ano só. No São Paulo. No São Paulo ele teve um ano só. Então, pra fechar, vai. Rogério, Cicinho, Dário Pereira, Ricardo Rocha e Serginho. Josué, Mineiro, Raí e Silas. Ataque, Miller e Careca. Tá bom. Dá pra jogar. Dá pra jogar, né? Dá pra jogar o Racha. Pô, e olha, faltou Cafu, Cafu, velho. Cafu. Cafu. Vou pôr o Cafu no lugar do Cicinho. Sacanagem. Você vê, os caras que esquecem, né? Com certeza. Você vê muito jogador já. Com certeza, se tiver muito São Paulino vendo isso aqui, vai estar o comentário lá explodindo. Mas tirou aquele, tirou esse, não colocou o Luiz Fabiano. Mas pros torcedores que estão vendo agora, eles falam que futebol é momento. Futebol é momento, é Igor Vinícius, lateral direito. Eu não sei nem quem é, velho. Tá numa boa fase. Agora vai do handball pra gente arrumar tumulto. Masculino, né? Masculino. Quer fazer o feminino também, cara? A gente faz, ué. Não, masculino... Faz o masculino e faz o feminino também. Não do Pinheiros, né? Do geral. Seleção brasileira. Vai lá. Sem clubismo. Marcão. Ponta esquerda. Difícil, né? Difícil. É difícil demais. Outro dia eu vi que você postou lá, é difícil demais. É difícil. Não tem como você não cometer injustiça, cara. É pouca posição. Se você fizer 16, já vai ser injusto. Sabe que pra mim, a grande dificuldade, e aí vai ter um pouco de clubismo envolvido, é que eu tive
próximo de muitos caras que tecnicamente eram muito, muito bons. Então, aqui você vê no dia a dia. E que assim, era outra época, então não teve a coisa. Você tem que criar uma... Como é que eu vou dizer? Me fugiu a palavra aqui. Uma linha de raciocínio. Então o que eu vou colocar? Vai ser o cara que teve sucesso, seleção? Vai ser o cara que foi bem, você me ajudou. Eu vou pegar os caras do sucesso. Depois talvez eu pegue os amigos. Não, nem amigo, é que eu via e falava, mas esses caras diferentes. Se ele tivesse eu tenho uns caras que eu não coloquei na minha seleção, mas que eram os caras que eu falei, caralho, esse cara, velho. Vamos lá. Marcão, daí você pega lá, ponta esquerda, eu vou no Borges, por tudo que ele atingiu. Mas, pra pensar, o Reuter pra mim era um cara absurdo. Eu ia falar do Reuter. A gente falou desses dias, eu falei com o Alex esses dias no clube sobre o Reuter. Era absurdo o que ele jogava. Ele era um absurdo. Era um absurdo. Só que ele tava numa época que tinha muita gente ali. Se o Reuter fosse jogasse hoje... Nem porque não era a prioridade da vida. Não, mas jogava China, jogava Hélio, tinha bastante gente ali de qualidade. Miltinho e Marca brincavam ali. Exato, mas jogava numa época que pro clube ele não precisava ser um puta marcador que nem o Elinho se tornou, mas se ele fosse um cara que fosse talhado, assim, ó, você vai agora... Mas era um gentleman jogando, né, cara? Não, jogava muito. Então daí, vai, Marcão, Borges... Bruno, né? Bruno. Não tem muito como... Central, cara... Eu vou mandar pra ele. O quê? Eu vou mandar, fala aí o nome que eu vou mandar pra ele. Eu acho que eu sei o que você vai falar. Tem muita contusão, né? É difícil, mas o Guga jogou muito, né? Quando ele podia jogar. Mas é que ele não pôde jogar. O Guga foi foda. O Guga, eu acho que se assemelha... Acho que o Japa ainda é pior que o Guga. O Japa ainda se machucou no momento mais errado ainda. O Guga teve muita. Mas o Japa era um cara igual ao Guga. Eu acho que se... Imagina, tira as lesões dos dois. Sim. Ia ser foda. O Guga, daí outro cara que machucou, mas também não era atleta, tal, só que era um cara que tinha um potencial e jogava muito. Sidney. Não, eu tô falando no centro ainda, o Júlio. Júlio Calil. Jogava muito. Muito bom. E por que eu falo que jogava muito? Porque era uma época que o Pinheiros era muito mais furado. Precisava jogar muito, muita né? coisa assim. E mesmo assim eles conseguiram jogar contra o Metodista que tinha um investimento 15 vezes maior e fazia jogo difícil. Porque os caras, na genialidade, assim, de uma coisa assim, que não era o porte e tal, não sei o que, mas conseguia... E tinha um time que se completava muito, né? Tinha um cara que arremessava, tinha um cara que de chute de longa distância, o Moura, por exemplo. Então, que pra mim, talvez, ele e o Zé, eu tenho dúvida. Porque o Moura conseguiu fazer sucesso fora, não era num grande centro, mas... Eu vou te tirar a dúvida. O Zeba defendia. Se for analisar os dois lados da quadra, o Moura defendia. Então... O Moura tem 2,25 m, 715 kg e pra troca. Então, e você pode pôr mais um aí, que não é o lugar, mas o Léo. O Léo foi o meu. Na minha direita. Na minha direita. Então, na minha direita, você pode pôr lá. Ele teve vários... Ele jogou bastante tempo. Na seleção, inclusive. Na seleção, inclusive. Aquele time de... Que foi a transição entre... Quando o Oratório saiu, o Beto também tinha muito problema de contusão antes do Zé chegar. Não tinha o canhoto. Antes do Zé chegar, era o Léo. Era o Léo, verdade. Tá ali. Ponta direita... Não, mas quem ficou na minha direita? O Moura ou o Zeba? Não, eu deixei justamente... Porra, caralho. Não, eu vou pôr o Zeba, É que o Zeba me dava tanto trabalho. Tem um negocinho aqui que não me deixa colocar ele, né? Não, vou pôr ele. Ponta direita. Cara. Ponta direita. Então, na linha do resultado tal, talvez eu teria que ir pro Chiufa. Mas o Vanini também é um cara que não dá pra deixar, né? Finalizar igual o Vanini não existiu. Não existiu. Mas é que eu tô fazendo a linha de resultado e tal. Que é a mesma coisa que você tinha com o Zé, eu tenho com o Chufa. O Chufa eu tinha uns cancro mole com ele. Exato. Mas ele conseguiu mais coisas. Ele não vai ver nunca isso, mas beijo, Binho, te amo. Vê até agora, não. Se ele tivesse não, dificilmente. Tem que mandar só esse cortezinho pra ele aqui. Então, mas, bom, Vanini, então. E de pivô... Você viu que eu te convenci vários, né? Claro, você quer só a seleção. Poder de convencimento já tá bom. A gente deixa o rosto se sentir à vontade. Tá bom. Central... Cara, eu vi muito central bom, meu... Central não, pivô. De pivô. Não, falei uma coisa pensando... Miltinho, o Menta... Eram caras muito bons. Mas eu vou te falar que eu fiquei balançado em colocar o próprio Vinícius, sabia? O Vinícius, ele... Não coloquei porque joga contra. Não é isso. Mentira, sacanagem. O Vinícius é o cara que...
ele joga muito, mas ele ainda ele tinha potencial para fazer muito mais. É que eu acho que o momento que esses caras jogavam, o Vinícius atuou com bastante gente ainda no país, jogando e tudo, mas não teve um papel de destaque nesse momento porque era muito jovem ainda. Hoje, a gente tem muita gente fora do país, a gente tem uma qualidade um pouco abaixo e o Vinícius destaca muito. Esses caras, Menta, Miltinho, por mais que talvez naquele momento o Brasil não tivesse um nível, né, absurdo e tal, não sei o quê, mas os jogos aqui dentro eram mais parelhos e tal, e esses caras se destacavam muito. Né? Eu acho, pelo menos. Você falou 2 que eu colocaria na seleção. O meu é o Menta, eu coloquei o Menta. Eu ia no Miltinho. Mas o Miltinho era impressionante também, cara. Poucos viram jogar. Tá falando do Vinícius? O Tchê também. O Tchê é um menino que... Você vai pro clubismo, cara. Não, é que eu acho que o Vinícius, ele é um cara que ele tinha muito mais potencial do que... Mas o Tchê é incrível também. Concordo também. O Gauchão lá é... É que o Tchê não tem marketing, né? O Tchê não tem nada, ele nem fala. Exato. A gente não sei nem sabe qual é que é a voz dele. Exato. Às vezes eu ficava com ele no quarto, cara, ele tava no silêncio, eu falava, cala a boca, Tchê, para de falar. Mas também é outro moleque que, pô, gente finíssima, gente boa demais. Então vai, pra fechar a seleção feminina. Essa daí você não vai arrumar muita briga, não, eu acho. A feminina... De todos os tempos é mais difícil, assim, de seleção. Puta... Vai, pensando individualmente, sem questão de grupo, temas aí difíceis, né? Vamos pôr a Xana que eu nem conheço. No gol. Assim, cara. Eu nem tenho conhecimento pra falar das difíceis de grupo. Mas você deu risada. Não, claro que eu dei, óbvio que eu dei. De ponta esquerda. Essa pra mim tá fácil. Tá fácil, assim? Cara, tem 3 aí. Eu não vou falar pra não te influenciar. Tem 3, mas vai... Ouvindo também das pessoas que convivem completa, eu ia na Fernanda, mas você tá pensando na Idalina ou na Samira? Não, na Dali. Tem essas 3. E tem a Pará ainda, né? Ah, mas era do... Mas eu sou mais da Dali, eu ia na Dali. Mas se falar a Fernanda é uma boa também. Tem a Samira também, né? A Fernanda defendia Fernanda melhor. Segundo e tal. Aí, meio esquerdo com dúvida. Meio esquerda não dá pra ter dúvida, né? Não dá. Isso aí, meu amigo, quem tem dúvida... Especialista defensivo do masculino, o Thiago, só porque se ele assistir, depois não vai ficar... Verdade, esquecemos. Ele sempre fica de fora, mas é sempre ele. Então... Exato. E eu tenho que às vezes falar do meu cunhado também, né? Falo, old school, vamos de folhas. Mas pra não... Handball moleque? Handball pé descalço. O handball da época que você escondia a faca da mala. O alfinete no short, que o senhor Hortela fazia. Handball sem o VAR? Se folhas. Aí handball com VAR o Thiago, pra gente dar moral. Então vai. Daí a Fernanda, Duda. Central. Essa pra mim também não tem dúvida, não. Mas aí eu old school. Eu vou de old school. Não, vou de old school. A Meg? Não. A Meg não. Zezé. Eu vou de Zezé. Não, é que a Ana Paula... É que a Zezé, tipo, me remete um pouco à infância, assim, sabe? De ver, falar, caralho, Zezé Mauá. Você não tá do clubismo, mas você tá na região ali, Mauá, São Gonçalo. Não tem nada a ver. Vai São Gonçalo, não tem vai nada lá, a ver. São Gonçalo. Não tem nada a ver. Meia direita, não sei. Meia direita, pra mim, só... O Brasil produziu uma excelente meia direita. Tem uma que tá vindo aí que eu acho que pode... Se as contusões ajudarem. Que é a Bitolo? A Bitolo. Ela é que tem o potencial pra ser a melhor do Brasil. Meia direita é difícil, né? Eu nem lembro quem que jogava de meia direita, né? Não, a Dionise sim, mas antes quem que jogava? Eu não faço ideia. Exato. Mas a Meg jogava de meia direita, a Lucila jogava de meia direita. Jogava, né? A Lucila, não, mas é a Dionise. É Dionise, pelo que conquistou, por tudo. Ponta direita, Alexandra. E de pivô, acho que a Piedade. Eu também acho, pelo que ela representa pra modalidade. Por ter ido muito jovem, por ter aberto portas. Ela jogava à frente e atrás. Atacava e defendia. E daí vai pra ser aquele político, assim, especialista defensivo por a Dara, porque daí ela também merece. Pronto, a Dara é gente boa. A Dara jogava. Capita, né, e tal. Então vai, ficou Fernanda, Duda, Ana Paula, Dionise, Alexandra... E a Dani. Dani e Dara. O time de 2013. Exato. É o time de 2013. Porque eu cheguei na linha do resultado, né? Então é por isso. Treinador feminino. Treinador feminino.
É difícil quando a gente tá falando assim. Se eu estivesse falando com você do bar, eu ia... claro, era é óbvio. Não, ia ter umas 3 zoeiras antes de chegar no... Claro. É que não dá, porque depois o pessoal leva a sério. Né? Cara, eu vou no Alex, viu? Não vou no Morten. Eu vou no Alex. Eu também vou no Alex. Vou no Alex. Nada contra o Morten, respeito, Não, mas acho que não tem o que falar, mas eu também, com certeza absoluta, hoje. É um cara que eu convivo só há 30 anos. E você tinha tudo pra ter rancor dele, seu titular, deixar se jogar. Não, mas ele deve muita coisa a mim. Ele não sabe disso. Ele deve muita coisa a mim, sem falsa modéstia. Você nunca falou pra ele? Não, ele sabe. A primeira coisa é ele ter largado os shorts, né? Isso... Você sabe disso, né? Não, qual do short? Não sabe do shorts? Não, do short... A gente jogava, eu era do Pinheiros, ele era do Banespa. Ele era goleiro de shorts. Nossa senhora. Ele não conta, né? Isso. Não, isso aí ele não fala. Esse é um corte. Esse é um corte bom. Alex, o goleiro que defendia de shorts. Isso ele começou a dever a mim e o Hortelã, quando a gente trouxe ele. Nossa senhora. Eu era do infantil, mas eu trazia. Então, isso é legal, que o Hortelã falava muito, que o Marcelinho é diretor desde o infantil. Você trazia tinha que fazer a divisão dos times, porque você tinha que jogar o time A e o B, você não podia repetir. Eram 3 tempos, você só podia jogar 2. Então você podia escolher um cara bom pra vir, né? Que não ia atrapalhar você. Não, sim, mas nem tem falando isso pro Alex. Mas daí o Hortelã chegava com a escalação e tal, não sei o quê, com a cabeça lá do juvenil, porque ele assumia 3, porque ele tinha que assumir o time do Mineiro, que o Mineiro tava em seleção e tal, não sei o quê. Daí o Hortelã vai jogar esse. E daí eu falava, Hortelã, pelo treino dessa semana, acho melhor jogar esse aqui, montar aqui. No outro lado vai ter o Fernandinho do CPH, tem o Rafinha do Piaget. Nossa senhora. Era bom. Melhor fazer com isso, montar desse jeito. Daí ele podia falar, moleque, cala a boca. Mas não, ele fazia o que eu falava. Então por isso que ele fala que eu era diretor desde a... Ele falava. Mas o Alex eu tirei os shorts. Que bom, cara. Mas ele voltaria no feminino. E no masculino, o Sérgio Hortelã. E nem é uma homenagem, porque já é o que eu acho, assim. Sempre ficou muito claro isso, na verdade, porque realmente um treinador incrível. Eu, assim, brasileiro, eu também acho. Sérgio Hortelã, ele foi um cara que, particularmente comigo, foi um cara que me reinventou mesmo aos 35 anos de idade. Eu devo muito isso a ele. Falei pra ele isso em vida, porque você mudar um jeito de jogar. Eu cheguei, a primeira coisa que ele fazia no treino era me xingar. Falei, você não faz isso, você não faz nada. Tipo, o cara que percebeu que se eu der jogar uma faísca vai pegar fogo. E eu sempre fui um cara que sempre fui desafiado dessa maneira. O cara fala que eu não consigo e fala, eu posso não conseguir, mas eu Motivador. Então, e aí isso funcionou muito comigo, eu consegui desempenhar esse papel, acho que consegui. E as coisas, né, foram acontecendo do jeito que estão, e até hoje estou no clube, enchendo o saco, velho, mas enfim, tô lá. Não, até seria um atestado de incompetência se eu não escolhesse esses dois, né? Porque eu fiquei 8 anos lá. Eu podia ter trocado pra qualquer um. Pô, o cara fala que são os dois. Acho que se eu ligasse do Pinheiros, eu quero te contratar. Qualquer treinador do Brasil, se alguém falasse, não vou. Difícil. Aí eu falo, não, esse eu não quero mesmo, que tá louco. Então, tá doido. Pô, Marcelinho, massa demais. 1h e quase 40, quase recorde do Pod Esporte. É isso. Obrigado. Falo muito, né? Não, todos. Que bom, cara. Que bom que o papo. Que o papo corre, que tranquilo. Se a gente sair daqui e tomar uma gelada, ainda vai ficar mais 2 horas, porque você é um cara que eu conheço há muito tempo. A gente ia pra pagode antes de você ser meu diretor. Até uma coisa, corte bom também. Esse cara ia pra pagode com a gente, com a camisa do Pinheiros, cara. E aí vai falar que não é clubista quando vai montar a seleção. Ia pra pagode, que isso, tira isso. Pra provocar. Lá em São Bernardo. Lá em São Bernardo. Chegar com a camisa do Pinheiros. Pra mostrar quem é que manda lá. Bons sambas, pra mostrar quem mandava lá. Boas épocas. Mais ou menos, né? Mas teve época que foi. Não, em 82 a gente não perdia. Quando era do 82. Eu perdia pra 80, que era o Mike Sidney. Não, 82 não perdia. Quantos Paulista Júnior você tem? Cadê o corte agora? Quantos Paulista Júnior você tem? Eu vou te responder com uma pergunta, posso? Não, eu quero que você responda com a resposta. 0, sabe por quê? Sabe por quê? Não joguei nenhum. Aí, ó, é verdade. Eu joguei brasileiro, Júnior, mas Chupa Alex. Brasileiro vocês deitavam. Brasileiro era difícil. Mas enfim. Cara, mas obrigado, espero que você tenha gostado. Pô, muito agradável assim, o papo. Acho que a gente fala de coisas, a gente conversa bastante sobre você, o cara que realmente, pô, se trouxesse, quer dizer, o cara que sabe de tudo e não sabe. Parece que você sumiu, mas você sumiu. Aí volta cheio de tá sabendo que parece que tá lá dentro do clube, que tá dentro da confederação, sabe de muita coisa. Muito sucesso pra você, tanto no São Paulo, na sua carreira pessoal. Beijo na família, beijo a todo mundo. Espero que você tenha curtido. Gostei muito, obrigado pelo convite. Não esperava, eu era um... Não, você foi um cara que sempre teve no radar, eu assistia, eu gostava muito das conversas. Acho que você leva jeito pra coisa, mas eu acho que isso só depois que resolver parar
Não tem que antecipar a aposentadoria por conta disso. Não, cara, hoje minha aposentadoria depende de muitas coisas, não falar, é só mais de mim. Você é bom nisso, mas ainda não tá bom o suficiente pra justificar pra abandonar, tá? Então... Tá bom, não, é que eu parar hoje depende de muitas coisas, cara, não é só da minha vontade. A minha vontade é parar nunca, mas não é bem assim, eu sei. Não, claro, mas ainda dá pra brincar. É assim, a gente tem um acordo lá em casa e a Camila, enquanto eu for relevante, a gente achar, né? Os outros achar, paciência, enquanto a gente achar que eu tô sendo relevante, ela vai me ajudando, vai falando, eu reclamo de dor, ela ok. A gente criticou muito o handball, mas a gente tem que pegar as coisas boas. Você tá jogando ainda porque é o handball. Tem isso também, é verdade. Se fosse o futebol, já era. Também, né, Marcelinho? Se fosse futebol, vamos transferir minha carreirinha pro futebol. Pô, esse papo aqui, esse outro lugar, ia tá tudo certo. Cara, mas obrigado, tá? Obrigado mesmo, sucesso pra você, sempre. A gente se fala. Muito, muito legal estar aqui. Espero que o pessoal tenha paciência de ouvir algumas coisas. Vai. A gente, sempre que quiser, aí quando começar a ter que chamar novamente... Não, vou começar a trazer você de co-host, cara. Ixi, aí... A gente bota os caras aqui e pay. Aí, nossa. Massa, né? Mas a gente vai manter essa amizade com as pessoas ou mais não, decisivo? Não, mais aí a gente depende de quem for. Se Entendi. for um cara que vai querer ser nosso amigo, a gente mantém a amizade. Senão a gente tchutchupei no cara. É isso aí. Beleza? Valeu. Galera, valeu pra você que curtiu mais esse episódio do Pod Esporte. Não esquece de se inscrever nos nossos canais, tanto no YouTube, Spotify, Deezer e Olá Podcast, pra você conferir a imensidão de conteúdos que a gente já tem lá. Tem muita coisa legal, muita coisa bacana. Espero que vocês estejam gostando, tá bom? Um abraço, valeu, fui!